Então, a gravação começou. Oficialmente, vamos iniciar esse nosso quarto encontro. Luciane, que não está ouvindo nadinha, acho que alguém digita aí para ela que ela tem que. É um problema dela, né? Ver se ela conecta pelo celular para ouvir, ou colocar um fone, ou sair e voltar, talvez. Então, eu vou começar a compartilhar aqui para o nosso encontro de hoje. Aqui. Prontinho. Deixa eu tirar isso aqui para. Pronto. Conseguem ver bem aí o compartilhamento já? Prontinho, gente. Então, hoje é o segundo dia que nós vamos falar do manejo da amamentação, né? Na semana passada, quer dizer, no encontro passado, nós falamos sobre o espectro da mastite, né? Que abarca aí desde o engurgitamento, o estreitamento ductal, mastite inflamatória, bacteriana, abscesso, galactocele, né? É um espectro, de fato, como o próprio protocolo traz. E hoje nós vamos falar, nesse segundo momento de manejo, sobre alguns temas, né? Que são a hipogalactia, a hipergalactia, traumas mamilares, fenômeno de Raynaud, DME e a dor crônica. Então, esses são alguns dos vários problemas que surgem, né, durante a amamentação. Cada mulher vai ter um processo que é único. E aí, aqui, dentro desse curso, eu vou tentar trazer os que são mais frequentes, né, o que pode acontecer com mais frequência. Então, hoje a gente vai falar desses temas e a gente tem ainda, acho que, mais 2 encontros para falar de outros temas. Lembrando que qualquer momento que quiserem, pode abrir o áudio para fazer pergunta. Quem preferir digitar no chat aí, vou pedir para que ou Manu ou Cristina leia para mim se surgir dúvida, mas vão falando, vão trazendo, compartilhando mesmo o caso de vocês. Eu acho que vai ficando mais interessante à medida que a gente vai, de fato, estabelecendo algumas pausas para discutir, né, e para que vocês também possam ir se inserindo nesse encontro. Então, as queixas na amamentação, né, as dificuldades, elas são várias, várias que a gente não consegue nem elencar, né? Eu não sei se vocês têm noção, mas assim, a gente tem manuais de amamentação que são grandes, imensos, são livros de mais de 1000 páginas, né, que vão falar sobre todas as queixas e todas as questões que envolvem a amamentação. Então, a gente tem muitas coisas, né? Várias coisas que vão impactar, né? E várias queixas das dificuldades, né? E muitos são esses fatores que vão impactando. Então, a gente tem lesões, que é, assim, a campeã, né? Do início da amamentação. Grande parte das lactantes, elas têm traumas mamilares, lesões no mamilo. A dor que vem com trauma ou com algum outro processo inflamatório. A dor também, que não é só física, gente, uma dor que muitas vezes é psicológica, é emocional, é de toda a vivência. A dor, ela é em escala, né? Nós que trabalhamos na área de saúde, trabalhamos com escala de dor. E eu percebo nitidamente que a dor, por ser, né, uma percepção muito íntima e pessoal, ela se associa a todo o percorrer da gestação e parto. Então, muitas vezes eu percebo que uma mulher que teve uma gestação conturbada, né, um parto que não foi muito legal, o desfecho ali no momento inicial do puerpério, é muito mais difícil ela levar essa amamentação, porque a amamentação, de fato, envolve muita disposição, muita entrega, cansaço, dor também, que a gente vai falar sobre isso, mas existe um limiar de dor que é normal, né, que vai acontecer. E, obviamente, se ela já vem carregando várias coisas, né? Então, por exemplo, eu me lembro aqui agora de mulheres que eu atendi que tiveram gravidez, elas tiveram gravidez, né? Tiveram morte fetal, então engravidaram novamente, já carregavam esse medo por muitas vezes ter, inclusive, uma gravidez de risco, né? O medo da perda de um novo bebê. E aí, de repente, entra um trabalho de parto prematuro, né? Ou então planejam uma via de parto vaginal que não dá certo, ou que ainda que seja a via escolhida, é um parto que vai ser um pouco traumático. Então, essas mulheres, elas chegam no puerpério carregadas de dor, que já foram, né, ali desse processo todo do maternar.
E elas têm uma tendência, de fato, a ter muito mais sofrimento nesse momento, porque elas já vêm sofrendo há mais tempo. Então, a dor, a gente tem que pensar a dor, não só a dor física, né? Essa dor também subjetiva, que vem com o se tornar mãe, com toda a disponibilidade, que por mais que a gente saiba na teoria, que a gente veja blogueiras falando, pessoas no Instagram falando, a gente só sente quando chega para a gente mesmo. Então, a dificuldade da postura do bebê, da pega, que a gente já falou bastante na aula passada. O ganho de peso é uma coisa muito complexa, porque o ganho de peso ele é diretamente, né, associado não só ao ganho de peso, ao ganho de peso, o sono, diretamente associado à amamentação. Então, o bebê acorda 10 vezes à noite, deve ser porque ele tem fome, esse leite não está sustentando o seu filho. Quando, na verdade, não é isso, né? O sono do bebê, eu também não sei se todas sabem aqui, todos sabem, mas o sono do bebê, ele é muito diferente do sono do adulto, né? Eu queria até falar um pouco sobre isso, eu vou tirar aqui 5 minutinhos para falar sobre isso. Que é importante que a gente saiba disso, porque a gente é o elo ali que está, né, com essas pessoas que estão, muitas vezes, pela primeira vez tendo um bebê. E oi, gente, minha internet caiu aqui, eu conectei em outra internet, tá? Deixa eu voltar aqui a apresentação. E, ok, então eu estava falando sobre o sono, né? Acho que foi aí que caí mesmo ou foi antes do sono? Se alguém puder me dizer. Do sono. Você Sono. estava começando a falar sobre o sono. Vou voltar, né? Eu queria tirar 5 minutinhos para falar sobre o sono, que o sono do bebê ele é diferente do sono do adulto, né? O sono do adulto, nós adultos, nós sabemos dormir. A partir de depois dos 3 anos de idade, né? O bebê ele desenvolve um comportamento similar. Nem todos vão ser iguais ainda até de fato o final da infância, mas similar do adulto no sentido de que o ciclo de sono ele fica maior. Porque nós que somos adultos, nós temos ciclo de sono que vai aí em torno de 1 hora e meia cada ciclo. O que significa que dentro ali do ciclo de sono, a gente vem com relaxamento, sonolência, um sono REM, depois a gente entra no sono profundo, depois a gente começa novamente a vir para um sono mais leve, né? Dentro de todo o sono nosso, o sono profundo, ele é o que tem menos tempo. Mas para o bebê isso é muito pior. Nós adultos já temos um sono que a gente consegue consolidar mais. Então, 1 hora e meia para o adulto, a gente volta para um sono leve, que a gente se mexe, nesse momento, se a gente quiser fazer xixi, a gente desperta, né? Porque tem a sensação da bexiga cheia. Se tiver muito frio, a gente desperta. Se tiver com sede, a gente desperta, né? Então, nesse momento, o sono leve. E aí vai mais 1 hora e meia, mais 1 hora e meia, mais 1 hora e meia. Como nós sabemos dormir, já temos isso, né, de forma prática, a gente normalmente não fica acordando, né? A gente se remexe, né, se enrola, dorme de novo, às vezes a gente nem percebe, algumas pessoas falam nesse momento, enfim. Mas o bebê é diferente, o ciclo do sono do bebê, ele dura só 45 minutos. Então, é muito mais curto que o adulto, o que significa que a cada 45 minutos, no máximo 50 minutos, o bebê passa por um ciclo. Então, é muito comum a gente ouvir pessoas falando assim: meu bebê acorda a cada hora, de hora em hora. Por quê? Porque ele passou por um ciclo de leve despertar, né? Um sono mais leve, e alguma coisa não estava legal e ele chorou. Então, pode ter sido medo de estar só em um local afastado, pode ter sido frio, pode ter sido calor, pode ser fome, pode ser dor, pode ser uma coceira no dedão, não sei, a gente não vai saber, né? Mas, de fato, estar próximo da gente, colocar no seio, vai fazer com que esse bebê ele seja induzido ao sono mais fácil de novo. Então, o sono do bebê, né? Quem fala assim, dormir igual um bebê. Eu costumo dizer que dormir igual um bebê. Então, essa pessoa não teve nunca um bebê. Ou então, teve muita sorte de entrar ali, acho que nem uns 5% das que têm bebês que dormem bastante. Que a maioria, né? Uma das queixas, assim, campeãs é o cansaço, porque muitos despertares. Mas que esses despertares, eles são
fisiológico, né? É um meio de prevenção para a morte súbita do lactente. Então, nós temos aí uma taxa ainda alta de morte súbita. O que é morte súbita, né? Então, para quem não souber, a morte súbita é aquela morte que acontece para o bebê de forma repentina. Meu bebê estava no berço, dormindo, quando eu acordei de manhã, ele estava morto. Então, não existe uma causa direta relacionada. Existem fatores que levam a maior risco ou menor risco. Né? A gente faz estudos assim. Como é que a gente sabe? Então, pega 1.000 bebês que teve morte súbita, vamos analisar os fatores. O que é que já se descobriu? Amamentar é preventivo, né? Poucos bebês que são mamados diretamente do seio, eles morrem de morte súbita, normalmente são mais bebês que recebem fórmula láctea, mamadeira, que tá muito, mas tem maior risco, tipo, por exemplo, uma coisa que não pode de forma alguma, o bebê ficar sozinho com a mamadeira no berço bebendo no leite, não pode, o bebê tem que estar inclinado, tem que ter todo um cuidado, né, principalmente porque o volume de leite na mamadeira, ele é um pouco maior, o bebê pode ficar sonolento e broncoaspirar, diferente da mamada, que tem um vácuo, é muito mais tranquilo isso. Então, a amamentar, o bebê acorda muito, por quê? Porque é para a natureza dele, é um instinto de sobrevivência, o sono ser leve, porque qualquer desconforto ele vai se mexer, ele vai chorar, ele vai pedir socorro, né? Então, a amamentação, né, dormir no mesmo quarto, é protetivo, até 6 meses ou 1 ano de preferência, pelo menos, né? Quer dizer, então, assim, o sono ser leve é uma coisa fisiológica, é de sobrevivência. À medida que esse bebê vai crescendo, que ele começa a produzir melatonina, que os bebês só produzem melatonina, que é o hormônio do sono, a partir dos 3 meses de vida. Então, existe uma coisa endócrina também. Bebês não produzem melatonina. Então, eles não. A maioria dos bebês recém-nascidos, eles dormem muito mais de dia do que de noite, inclusive. Isso é esperado o primeiro mês, esperado. Então, ele já começa a receber doses de melatonina pelo leite humano. Depois, após 3 meses, começa a produzir de maneira ainda pequena até atingir um padrão maior. Mas, assim, o sono é uma coisa, porque eu gosto sempre de falar com o sono, porque o sono é assim, gente, tá dormindo mal, é porque o leite é fraco. Mas não é assim, sabe? Eu costumo também falar uma experiência minha própria, que meu primeiro filho, ele foi um bebê que ele mamava muito, assim, ele era bem mamador mesmo, ele passava, eu falo assim, nossa, todas as fotos que eu tenho dele, assim, primeiro ano de vida, eu acho, os primeiros 6 meses, pelo menos, toda foto era com ele com a boca no peito, porque o menino mamava toda hora. E aí, assim, ele sempre foi um bebê muito gordo, bem gordo mesmo. Aquele bebê assim, de se olhar, meu Deus, que bebê gordo, enorme, e só mamava. E aí, mas assim, ele acordava o tempo todo também. Ele acordava, ele era desse esquema aí, a cada 50 minutos. Ele acordava muito, 10 vezes à noite, 6 vezes quando era bom. E aí teve uma vez que, né, assim, sei lá, 2 meses, por aí, 3 meses, que aí as pessoas sempre ficavam falando para mim, será que ele não tem fome? Eu olhava para aquela criança, obesa, e eu dizia, gente, essa criança é impossível ela ter fome, vocês não estão entendendo, ele faz cocô 10 vezes no dia. É porque ele acorda mesmo, é o padrão, era o padrão dele, né? E eu não, aí, a partir daí, eu não entro muito mais no mérito, porque cada pessoa vai fazendo o que é melhor, o que é que a gente só vai até onde a gente consegue ir, né? Gente, vocês estão me ouvindo agora? Diz Agora aí. sim. Fiquei Sim. quanto tempo muda? Acho que foi alguém que clicou aí, ou será que alguém me botou muda porque eu não estava falando, só vi muda aqui. Foi agora que eu fiquei muda? Foi. Foi, Será? rapidinho, Você travou aqui. estava falando do seu bebê. Que... Tá ouvindo? Tá Travou mudo de não. novo? Acho que ou é meu computador, alguma coisa está acontecendo, eu estou ficando muda. Se ficar assim, eu vou sair e vou entrar de novo. Mas ok, enfim, é isso. Então, assim, muitas coisas são associadas à questão da amamentação. Então, quando a gente fala de amamentação, a gente precisa falar de todos os fatores que envolvem também um bebê, né? Que não é só amamentação, é um bebê que vai demandar, que ele é só um bebê. A gente tem que falar muito da estrogestação, que esse bebê precisa do contato, que ele precisa de colo, ele vai dormir mal, mas enfim, que é uma fase que vai passar, certo?
Então, o cansaço, a culpa e questões que não são visíveis, como eu falei da dor, né? Muitas coisas podem impactar nessa amamentação, né? E aí, para nós profissionais, avaliação, diagnóstico clínico e as condutas, né, nossa, elas devem estar alinhadas e considerar prioritariamente a queixa, os anseios e o desejo dessa pessoa que amamenta, gente. Isso é muito importante, certo? Vamos ouvir mesmo essa pessoa, vamos ouvir tudo que ela traz. E vamos também respeitar, passar tudo que seja importante, né? Mostrar as coisas, por exemplo. Eu tô aqui com a recém-mãe que ela, quando eu chego assim, ela está com o bebê com a chupeta. Eu sei que é a chupeta, e ela tá com o mamilo doendo, machucado, né? A chupeta, ela vai ser, assim, uma coisa que talvez faça a amamentação não fluir. Mas eu vou dizer a ela, eu vou dizer, olha, que assim, já aconteceu de eu chegar na casa e quando eu vi a pessoa estava escondendo a chupeta, eu falei, não, para, não precisa esconder. Não existe não existe isso na nossa relação, certo? Existe um respeito. Se a chupeta para você é fundamental, vamos trabalhar com a chupeta. Mas assim, eu preciso dizer que a chupeta, ela realmente aumenta o risco muito, né, da confusão. Se ele tiver um padrão mordedor, esse padrão vai piorar. Se o bebê usar chupeta o tempo todo, ele pode diminuir as idas à mama, então seu peito ele pode diminuir a produção, principalmente ali nos 3 meses de vida do bebê, que é quando a produção ela se equilibra com o ato mecânico. Então, assim, você quer e precisa, ok, eu vou respeitar isso. Agora vamos tentar, né, colocar a chupeta ali só realmente na hora que ele for dormir, quando ele dormir, tirar. Então a gente vai tentando minimizar e conversar, mas é a escolha dela, é o filho dela, é a vida dela. Então a gente precisa também levar isso em consideração, com certeza, né? Isso é prioritário. E aí, obviamente, sempre eu vou bater nessa tecla. A gente vai começar ali, chegou uma dupla, a gente tá na visita ali, primeira semana foi fazer o visita domiciliar, ou na primeira semana mesmo ela foi na unidade para vacinar, e a gente vai ver o bebê. Vamos fazer essa avaliação inicial. Olhar, eu gosto sempre assim, quando é possível, fazer nessa escala. Olhar a mulher, a mama, se o bebê chegou ali dormindo, deixa ele dormindo. A gente olha a mama, olha as queixas, conversa um pouco. Depois pega o bebê para mexer no bebê, para fazer toda aquela avaliação oral, corporal que a gente já viu, né? E depois, aqui era bebê, mas ficou errado, aqui era para ser a dupla, né? Então, primeiro olha o lactante, o lactente, e depois eu ver a dupla, né? Ele mamando, era o bebê mamando. Então, a gente vai sempre fazer esses 3 passos para poder avaliar tudo. E aí, ok, a queixa é que tá com produção pouca. Olha, eu tô enfermeira, médica, dentista, enfim, consultora de alimentação, quem tiver atendendo, tô com pouca produção, não está sendo suficiente para meu bebê, ele chora muito, ele fica desesperado, etc, etc. Eu tento mexer e não vejo sair muito leite. Então, ok. A hipogalactia, ela é a maior causa de desmame no mundo todo. Não é dor. A dor é a segunda causa. A maior causa de desmame precoce é a hipogalactia. Mas não é a hipogalactia real, é a hipogalactia imaginária, quando ela se soma com a real. Porque, de fato, a hipogalactia ela é um diagnóstico que ele só fecha quando a gente realmente observa todos os fatores que são importantes, né? Como, por exemplo, o peso do bebê, a gente avalia a mamada para ver se ele faz sucção nutritiva, a gente vai ver como é a função do oral do bebê, porque já aconteceu muitas vezes de eu estar com uma mulher que, eu tenho pouca produção. Eu atendi uma vez uma mulher que era a terceira gravidez dela, ela falou para mim, nem a minha filha eu conseguia amamentar exclusivamente 6 meses porque eu tenho pouca produção de leite, sempre quando chega com 3 meses, aí, ó, quando vocês escutarem isso, com 3 meses a produção baixa, aí eu já pensei, isso é coisa da cabeça dela. Porque com 3 meses, como eu falei, existe realmente uma queda de produção, mas não é que fica baixa a produção, pode ser que fique, né? Mas não estou dizendo que não fica, mas com 3 meses vai se equilibrar. Não existe mais aquele peito cheio, não existe mais para quase nenhuma vazar o peito. Então, elas, com essa mudança do corpo, elas pensam, não tenho mais leite, né? Mas não é que não tem, é que vai ser, se o bebê ele mamava de forma livre e espontânea até 3 meses, dificilmente essa queda de leite acontece. Então,
Eu falei para ela, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos observar. Quando seu filho, aí, quando a filha dela nasceu, que era a terceira menina dela, eu fui na casa dela, eu olhei, estava tudo excelente, mamada boa, mamava pouco tempo, mas já saciava bem. Eu falei, ok, vamos, ganho de peso bom. Quando, com 15 dias, 3 semanas, uma coisa assim, eu falei para ela, ó, tá tudo ótimo, vamos fazer o seguinte, você vai ficar aí na parte do Senhor, seguindo sua alimentação. Quando chegar 3 meses, se notar alguma coisa, você fala comigo. É o que aconteceu com 3 meses, lá vai lá a mensagem dela. Eu tô achando que eu tô já com pouco leite. Tá sendo igualzinho. Não sei o quê, não sei o quê. O que é que a gente faz aí? Vamos observar. Por que que você tá achando isso? Ah, porque ela mama muito rápido, para. Meu leite, eu já não consigo mais tirar na bomba, que eu tirava 100 ml, agora eu tiro só 30. Cadê a curva de peso? Não, por enquanto tá bom. Então vamos fazer assim, vai para pediatra que dia? Daqui a 15 dias. Então vamos esperar a pediatra. Como é que tá xixi e cocô? Diminuiu? Não, tá fazendo igual. Então, por que que você acha que tem pouco leite? Vamos esperar o peso. 15 dias depois, pesou, tudo certo. Mas assim, a insegurança, gente, é uma coisa incrível. Então, assim, ela ficava falando. E aí eu fiquei, a gente ficou seguindo, conversando, até que ela fez 6 meses, só amamentando, não precisou nada. Então, de fato, é muito mais assim, ó, da cabeça. Então, a gente tem que observar todos os fatos. Mas vamos lá. Existem fatores, de fato, de risco para a hipogalactia. Quais são esses fatores de risco? Tem os fatores maternos e os fatores neonatais. Então, maternos. Então, a ausência de mudança. A gente já viu algumas coisas dessas, né? Então, na gestação, já não mudou. Será que essa mulher tem alguma questão aí que vai dar da própria produção, né, do tecido glandular, que não é um tecido glandular adequado, a pré-eclâmpsia, diabetes gestacional ou disfunções de tireoide. Por quê? Porque são hormônios que se autorregulam. Uso de alguma medicação, assim, que pode estar suprimindo a produção de prolactina, de ocitocina, álcool, drogas, cirurgias mamárias, né? E aí, nessas cirurgias mamárias, principalmente aquelas que são redutoras de tecido glandular ou que tiram o complexo areolo-mamilar, né? Então, a colocação da prótese por si só, se ela não mexer na areola, não causa, né? Ou não é um fator para hipogalactia. Então, cesariana, principalmente se for uma cesariana agendada. Então, aquela mulher que entra em trabalho de parto, cesariana. Então, já é melhor, porque já houve o estímulo da ocitocina endógena, o momento do parto foi desencadeado. Então, fazer episiotomia desnecessariamente, né? Uma hemorragia pós-parto, uma placenta retida, bebê e mães separadas no hospital. Por quê? Porque a gente já sabe que a lactogênese 3, que é a lactogênese já produz, a quantidade de volume, ela é produzida com estímulo mecânico. Se eles são separados, não vai ter aquele estímulo mecânico. Então, quanto mais demora, o bebê foi para a UTI. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ter consciência de dizer para aquela mulher que ficou no quarto que ela precisa estimular o seio dela. Então, manualmente, massagem a cada hora, massageia, 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 e vai tentando fazer ordenhas, ensinar ela como fazer a ordenha manual mesmo. Inicialmente, gotinha, gotinha, mas para ela ir estimulando a mama. Porque quando aquele bebê ali de repente sair, né, foi para um berçário, foi para uma observação, nasceu com desconforto. Quando começar a precisar oferecer leite, quando ele precisar sair, ela vai ter uma produção ok. Porque imagina, esse bebê fica separado da mulher 3 dias, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando ele chega, ele já precisa de um volume adequado. E aí, às vezes, a mulher no estresse, o bebê longe dela. Se ela não estimula, ela não vai produzir bem. Então, a gente precisa estimular isso, né? É uma coisa que, infelizmente, falta muito nos hospitais, que eu vejo, né? Essa orientação para essas pessoas que são separadas, né? Então, precisa se estimular. Uma história prévia negativa de aleitamento, então, esse é um fator de muito risco, né? Tem mulheres que falam assim, meu Deus, eu demorei tanto para engravidar de novo, porque eu só pensava na amamentação, como seria, porque realmente é um trauma muito grande, né? E a pojadura tardia, porque quanto mais tarde essa pojadura, que é a lactogênese 3, mais vamos dizer assim, mais fraca ela pode acontecer, porque ela perdeu aquele estímulo inicial que deveria ter acontecido. Ou mulheres que não fazem a livre demanda, ou que usam muito uso de bicos artificiais, ou que usam protetor de silicone, a gente vai falar sobre isso ainda. E alguns fatores neonatais, então, prematuro, malformação, síndrome, restrição de crescimento, bebês PIG ou GIG, né, pequenos ou grandes para a idade gestacional, uso do bico, leite artificial na maternidade,
disfunções orais, ausência de evacuação diária, então, ausência de cocô todo dia na primeira semana de vida. Bebê que só mama pode passar 10 dias sem fazer cocô. Isso só é verdade depois que passar o período de perda de peso e de ganho de peso. Começou a ganhar peso, isso pode ser uma verdade, mas a primeira semana, os primeiros 15 dias, a gente quer que o bebê que faça cocô todos os dias, para ter certeza de que ele está bem alimentado. Então, fezes esverdeadas que não evoluem para amarelo. Então, passou 7 dias, o cocô ainda está assim, meio verde, marrom, não chegou no amarelo que a gente quer, né? Que foi, acho que no primeiro dia de aula que a gente falou sobre isso. Desidratação, baixo ganho de peso e perder mais 10% da primeira semana de vida, né? Então, é importante que desidratação, né? O que é que eu penso quando eu vejo isso? Eu acho importante falar aqui. A primeira regra para um bebê mamar é ele precisa estar alimentado, tá, gente? Então, isso é muito importante. Por que que isso é importante? Porque bebês que são subalimentados, eu não vou nem falar bebês desnutridos, recém-nascidos, mas recém-nascidos subalimentados, que às vezes a mulher tem, de fato, uma produção muito baixa, ou porque ele não tem um mecanismo oral bom, né? E aí, o que acontece? As pessoas, às vezes, ficam sem saber o que é o certo, ou não tem uma orientação, e coloca o bebê no peito, o bebê dá, assim, 3 sugadinhas, e aí o bebê dorme. Aí, bota de novo, dorme. Quando a gente chega, tá aquele bebê bem amarelinho, um bebê que tem uma moleira, né, afundada, um bebê que ele tem realmente uma característica de subalimentação, e quanto menos ele vai comer, mais o cérebro vai tentar proteger a energia que ele tem para órgãos fundamentais e vitais. Então, quando a gente se depara com um bebê que está subalimentado, a gente precisa alimentar ele. E aí, por isso que eu falo que quando a gente precisa alimentar ele, se for uma mulher, por exemplo, que o bebê não estava fazendo a função oral direita, e ela não tem produção porque não desencadeou a lactogênese 3, né? O que vai acontecer? A gente precisa entrar com fórmula artificial nesse momento. Claro, a gente precisa dar a fórmula, estimular a mama dessa mulher, para que ela comece a produzir e esse bebê fique alerta. Então, às vezes, é o tempo de 24 horas, 48 horas, mas precisa alimentar o bebê. Se já é uma mulher que a gente já consegue tirar, a gente vai ensinar ela a fazer. Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui a técnica de ordenha correta, porque às vezes ela acha que não tem, mas não é porque não tem, é porque não está fazendo direito, né? Então, assim, essa desidratação é importante. Bebê que não está bem alimentado, ele não vai mamar. Ele vai ter sono, ele vai estar fadigado, ele precisa ser alimentado para conseguir mamar. Então, a gente vai avaliar a mamada, avaliar as dejeções do neonato e avaliar o ganho de peso, tá? Para a gente poder ver de fato se é uma hipogalactia. Então, vamos botar o bebê para mamar. O que é que a gente vê nesse bebê mamando? O bebê está mamando bem, o bebê está fazendo sucção nutritiva, não nutritiva, né? Então, se o bebê suga bem, se eu vejo ele deglutir, então faz ciclos de sucção nutritiva. Se quando eu pergunto, as dejeções estão ok. Se a primeira semana a gente tem aquele quadrinho, né, de quanto xixi e quanto cocô precisa, até a cor do cocô, qual é que precisa até o 7º dia. Depois da primeira semana, se essa queixa da hipogalactia já for de 1 mês, os cuidadores já sabem o padrão de xixi e cocô. Tá mantendo? Tá bem? E aí o peso é o decisivo. Ele já parou daquele processo de perda, já começou a ganhar peso. Se está ganhando, está seguindo o ganho de peso bem, então possivelmente não é hipogalactia real, é uma hipogalactia imaginária. Mas aí, se a gente nota que uma dessas coisas aí não está bem, aí a gente vai realmente agir, né? E aí eu vou mostrar para vocês o que é que a gente pode fazer. Então, primeira coisa, mais importante, estímulo mecânico. Lactogênese 3, que é a produção em quantidade, a lactogênese 3, ela é acionada somente mediante o estímulo mecânico. Então, de nada adianta, eu vou tomar extrato de algodoeiro, eu vou comer coisa com milho, suco de uva, vou tomar cerveja preta, né? Porque tudo a gente vai ouvindo, vamos tomar, tô tomando tudo que estão me dizendo para aumentar a produção. Mas meu bebê não mama bem. Mas a sucção do meu bebê é deficitária. Mas ele fica ali com o bico artificial, com a chupeta o tempo todo, né? Então, eu não deixo ele fazer a livre demanda, muitas vezes. Então,
o estímulo mecânico, ele vai ser o fundamental para, de fato, fazer essa produção melhorar. E aí, o que a gente vai fazer? O protocolo para aumento de produção é bem claro. Se é uma hipogalactia real, viu, gente? Real. Aí eu vou dizer para vocês o que é real. Real, o bebê praticamente não mama mais. Então, assim, eu posso pensar em vários casos aqui que eu já atendi, mas eu vou falar de um. O bebê tinha 12 dias de vida, entrou em contato comigo a mãe. Eu queria saber, conversar com você, porque meu bebê tem 12 dias e até agora minha pojadura não chegou. Então, veja, 12 dias. Falei, nossa senhora, 12 dias. Então, quando eu vejo assim, chega a me dar já uma tristeza, porque eu falo, meu Deus, vamos lá. Porque quanto mais tarde, pior, né? Então, quando eu cheguei, qual era o cenário? A bebê tinha um frênulo curto, na pontinha da língua, o frênulo tipo 1, aquele que faz um coração, sabe? Que, assim, não tem jeito, precisa de uma intervenção. Tinha um frênulo na ponta da língua. Disse que no hospital ela teve uma história de diabetes gestacional, a mulher, né? O que acontece é que ela, não sei se cuidou bem ou se não cuidou, mas quando nasceu, disse que não tinha colostro, ok? Porque acontece mesmo, né? A gente já viu que diabetes gestacional é um fator de risco para a saída tardia do colostro. E começaram a dar a fórmula para esse bebê lá no hospital. Então, o bebê tomou a fórmula, 3 horas depois deram fórmula. E o problema da fórmula, quando ela já entra assim no início, é que ela vem em cascata, né? O bebê tomou fórmula, dormiu, aí não estimulou o peito. Aí depois ficou sonolento, porque disse que era um bebê que ficou muito sonolento, que era bebês de mulheres diabéticas podem ter esse padrão, né, de ser mais sonolenta, que ela era muito sonolenta. Aí, fórmula para o bebê não ter hipoglicemia. E aí, essa mama não era estimulada. Ok, a bebê foi para casa com a prescrição da fórmula. E nessas idas, a fórmula era dada na mamadeira, a bebê ficava com chupeta e a mulher colocava no peito de vez em quando. Então, realmente, ela não ia ter apojadura. Como é que ela ia ter apojadura? Então, qual é o cenário? Esse é um cenário de hipogalactia real. Não tinha. 10 dias. O que é que eu espero quando eu massageio e ordeno a mama 10 dias? É que saia o volume. Não precisa sair um monte de jatos, que é o que acontece muitas vezes, mas não precisa. Mas precisa sair no volume constante. Então, eu fazia a massagem, saía 1 gota, 2 gotas, realmente muito pouco fluxo. Então, para esses casos de hipogalactia real, o que é que o protocolo fala? Então, no caso dela, que já tinha uma fórmula, ela precisava colocar o bebê ao seio sempre antes de dar a fórmula. Então, tinha que sugar no peito. Quando fosse para a fórmula, a gente iria fazer uma fórmula por uma relactação, né? Colocando a sondinha, que eu vou mostrar para vocês um vídeo já já, para que o bebê estimule a mama durante, toma também a fórmula. E quando o bebê terminasse de mamar nos seios, ela iria fazer a ordenha. Então, a ordenha pós-mamada, 10 minutos cada mama, 8 vezes nas 24 horas. Veja que eu considero que o trabalho, né, para aumento da produção, ele é um trabalho muito cansativo. Sempre para mim é o que é o mais cansativo. Porque imagine a gente, como bebê recém-nascido, a demanda que é muita coisa, mas tem que ser assim. 10 minutos cada peito, 8 vezes nas 24 horas. Eu gosto de pedir que pelo menos 2 vezes sejam à noite. Não mais que isso, porque à noite é muito complicado. Então, assim, eu falo, olha, entre 9 da noite e 6 da manhã, tenta fazer 2 vezes. Por quê? Porque quando a gente tem pico de prolactina, 9 da noite, 6 da manhã. Então, se você puder, 9 horas, 10 horas, faz esse bombeamento após dar uma mamar. Depois, pode ser cedinho, 5 da manhã, 5 e pouco, antes das 6. E as outras 6 vezes durante o dia. Isso tem que ser feito com a bomba elétrica. Aí, nesses casos, não vai adiantar. A gente pode tentar fazer manualmente? Pode. Já atendi pessoas que não tinham como ter a bomba. Eu orientei fazer manualmente, muito estímulo. Aí tem que ser massagem vigorosa, porque eu quero causar essa inflamação, esse apojador, esse engurgitamento. Massagem, compressa morna e ordenha manual. Ela pode fazer? Pode. Só que, manualmente, a gente não consegue fazer 10 minutos direto cada mama. A gente não vai conseguir criar uma sequência de sucção como é na bomba. Então, a bomba elétrica, ela seria o melhor. Eu quero uma bomba, então eu consigo comprar uma bomba manual. Tudo bem, o problema é que a manual cansa a mão, mas assim, ela pode pedir ajuda das outras pessoas de casa para ir fazendo estímulo, porque realmente cansa a mão. Mas assim também, gente, a gente tem no mercado hoje umas bombas elétricas, eu não estou falando dessas que vendem assim em loja aqui, não.
bomba elétrica. Algumas pessoas até vêm aqui já na região, pessoas que trabalham com alimentação, mas a gente tem umas bombas que elas são bombas importadas, sabe? Tipo, made in China, que assim, custa em torno de 110, R$ 120, e que são bombas boas, sabe? Que, assim, elas não duram anos, né? Mas, assim, elas são boas para dar esse estímulo. De repente, pode ser que vocês atendam alguém que, enfim, a gente pesquisa, a gente acha. Agora, a bomba elétrica, ela é boa por isso, porque ela pode dar esse estímulo muito melhor do que uma bomba manual. E aí, a principal é o estímulo mecânico. 8 vezes, 10 minutos cada mama. Aqui ficou errado, é cada mama. E aí, fora isso, se for possível, eu sempre boto como se for possível, porque a literatura é clara que é melhor fazer estímulos frequentes e curtos, que é para simular mamadas, do que estímulos muito longos. Mas se for possível, se ela estiver assim, dando sopa, com tempo, assistindo TV, o que é que ela pode fazer? Ela pode fazer uma vez ao dia o Power Pump. O Power Pump é aqui, ó. Existem 3 sugestões, sugestão 1, 2 e 3. Essa é que vai gastar mais tempo. 20 minutos de ordenha, 10 de descanso. 10 de ordenha, 10 de descanso e 10 de ordenha. A sugestão 2. Aí o que seria? Vai fazer 20 minutos de ordenha no peito esquerdo. Aí como é que eu oriento se ela tiver uma bomba que é só de cano único, né? Ela vai botar 20 minutos na mama esquerda. Eu não boto nem 20. 15 minutos na mama esquerda, depois 15 na direita, porque a esquerda tá descansando, né? Aí depois 10 na esquerda, 10 na direita. 10 na esquerda, 10 na direita. Que aí, esse descanso, ela vai estimulando a outra mama. Descansa uma, estimula a outra. A sugestão 2 é 10 minutos de ordenha, 10 de descanso, 10 de ordenha. Então, tem que ordenhar 2 vezes 10 minutos cada peito. Então, é 10, 10, 10, 10. E a sugestão 3, 10 ordenhas, 5 de ordenha manual em cada mama e depois mais 10 minutos de ordenha com a bomba, tá? Então, se ela puder, quando ela puder, ela pode fazer, fora isso, um protocolo de Power Pump. Então, o primeiro ponto é o estímulo mecânico. Ela vai precisar fazer isso. E, assim, é uma coisa que só depende dela. E aí a gente vai ver se ela vai ou não conseguir. Fora isso, a gente tem os de galactogogos. Então, eu falei aqui antes, né, algumas coisas. Cerveja preta, que não tem evidência, gente. Não é isso. É o carboidrato, não é a cerveja. Não precisa, né, estimular a beber cerveja preta. Não estou dizendo que a mulher não pode beber. Se ela tiver lactante, ela pode beber, né? Isso é um assunto, inclusive, que eu vou trazer em algum outro momento. Existem lá a tabela, né, quanto pode beber. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, os galactogogos reais que eu vou trazer para vocês aqui, né, que são de fato o que pode aumentar a produção de leite, né? A gente tem, eu inicio falando, né? A gente tem aqui, ó, na ABM um protocolo que é sobre os galactogogos, né? Que é o protocolo número 9, ele foi revisado em 2018, então ele ele é um dos mais antigos, né? Ele deve estar passando por outra revisão esse ano, ou no mais tardar o próximo, porque a cada 5 anos eles fazem a revisão. Então, ele faz aqui a comparação, por exemplo, entre doperidona, entre o freno grego, entre metoclopramida e a silimarina. E aí, o que acontece? A domperidona, assim, há um tempo atrás, se utilizava muito a metoclopramida, como indutor da lactação. No entanto, a metoclopramida, né, ela trazia muitas repercussões para a própria mulher, né, ou para o próprio bebê, porque passa, né, passa pelo leite. E aí, de medicação, a domperidona, ela atualmente é a medicação mais prescrita e utilizada em protocolos para aumento de produção. Obviamente, essa domperidona ela tem que ser prescrita por um profissional médico, né? Então, vocês estão na equipe Saúde da Família, eu vou prestar para isso é importantíssimo, vocês saberem, para que vocês possam levar para a equipe e para, na necessidade, vocês pedirem apoio. Então, a domperidona, um comprimido, ela tem 10 miligramas, né? O uso, eu vejo muito assim, prescrever 10 miligramas de 8 a 8 horas. Então, aí seria um comprimido a cada 8 horas. Gente, 30 miligramas por dia é assim, o esquema do inicial dos protocolos de indução, né, de indução e de aumento de produção.
Porque quando a gente vai trabalhar de fato a indução, né? Então, por exemplo, mulheres que desejam amamentar, mas que não estão gestantes, né? Que querem induzir a lactação. Essas mulheres, elas recebem em torno de 120 miligramas por dia, 4 comprimidos por vez, né? E então, assim, essa dose ela pode aumentar muito mais do que os 30. Claro que seria bom começar com a dose mínima para olhar se o bebê vai ficar bem, se não vai aumentar a evacuação do bebê, que às vezes é uma coisa que pode acontecer. É a única coisa que poderia acontecer, né? Aumentar a motilidade gástrica e aí perceber que o bebê ele está evacuando mais ou ficando irritado com gás. Algumas pessoas percebem isso. Só que hoje, quando a gente vai olhar os estudos mais recentes que chegam para a gente, inclusive os de indução da lactação, não são mais medicações, fármacos que são utilizados para induzir a amamentação. Então, a domperidona, cada vez menos, ela vem sendo citada dentro dos protocolos, nos eventos científicos, né? Em novembro do ano passado, eu participei de um evento muito legal da Mami Bem, né? Um congresso muito bom. E a domperidona, praticamente, ela não é mais citada. Então, eu vou hoje mais focar com vocês em outras ervas, que são ervas, né? Elas são naturais, mas que não é simplesmente eu fazer um chá, tá? Porque um chá que eu faço em minha casa também pode não adiantar. Porque quando a gente pega os estudos e os protocolos, eles se baseiam sempre em extratos vegetais. O que é um extrato? O extrato, ele é muitas, muitas vezes mais potente do que um chá que eu faço em minha casa. Então, o ideal seria a gente utilizar mesmo os extratos, né? Claro que os extratos também, eles não são acessíveis financeiramente, né? Eu vou mostrar no próximo slide um exemplo de um galactogu que eu gosto muito, a combinação dele. Mas, enfim, né? É o conhecimento e aí, de repente, vocês podem ir vendo. Às vezes, tem pessoas que produzem extratos também, pessoas que trabalham com raízes, às vezes, na própria comunidade, elas podem produzir concentrados, né? Que são os extratos, as tinturas, né? Então, tá, de repente, isso pode ajudar de alguma maneira. De todo modo, hoje, quando a gente pensa, assim, nas ervas que são mais positivas de produção, a gente tem o freno grego, que é o campeão hoje. Tanto é que o estudo aqui da BM, ele traz o freno grego, né? E a silimarina, mas o freno grego, ele é, hoje, o que tem o maior potencial de produção de leite. Só que o freno grego, ele tem algumas questões que eles não, por exemplo, se uma mulher usa anticoagulante, ele não pode ser utilizado, tá? Então, é uma exceção. Se ela tem hipotireoidismo, também ele não pode ser utilizado. São as duas questões do freno grego. Então, veja que até as ervas a gente precisa também entender como elas usam. Então, se vocês derem uma olhada depois no protocolo, que esse, infelizmente, não tem em português, mas se quiserem lembrar, né, o freno grego, ele é o único que tem restrição. É esse aí. Só são mesmo para pessoas que têm hipotireoidismo ou para pessoas que usam anticoagulante. A gente tem o cardo santo, que junto com o freno grego, ele potencializa muito. Então, o freno grego com o cardo santo, eles são altamente potentes. A gente tem a alfafa, melissa e a erva doce. A erva doce, ela é potente no sentido de auxiliar a liberação de ocitocina. Então, todos esses atuam no aumento da prolactina, mas a erva doce vai ajudar na produção da ocitocina, que é tão importante quanto. Então, gente, a gente tem também o algodoeiro, né? O algodoeiro, ele foi, acho que, uma das primeiras ervas que se fez extrato. Então, é muito famosa, cintura de algodoeiro. Só que o algodoeiro sozinho, né, de forma particular, ele pouco tem repercussão. As mulheres pouco percebem, os estudos mostram, de fato, que ele é pouco potente. Normalmente, o algodoeiro, ele é usado junto com melissa, alfafa, cardo santo. Existem uns extratos que têm várias ervas em conjunto. E aí, eles potencializam muito. Então, assim, quando a gente usa um galactogogo real, a gente começa a fazer o bombeamento, né, das mamas da maneira correta, é incrível como a gente percebe um aumento rápido, gente, é rápido. Eu costumo dizer assim, olha, com 5 dias a 7 no máximo, já é para você perceber um aumento. E realmente é isso que acontece, aumenta bastante. Eu trouxe aqui, ó, esse é um dos mais caros, porque também ele é o tamanho, ele é de 60 ml, é um tamanho grande, né? E esse extrato se chama assim, lactação induzida. Ele é um extrato que ele possui o freno grego e o cardo santo na composição.
existe essa linha, né, que aí, óbvio, gente, isso aqui não é propaganda, existem várias, mas esse aqui, que é Mama Mais, né, que é uma empresa São Paulo, se vocês um dia tiverem interesse, vocês podem abrir lá o site, né, então colocar Mama Mais, no Google já vai aparecer, e que vocês vão ver várias composições, e lá já tem dizendo tudo, né, contraindicação, para que é indicado, enfim, mas os extratos vegetais, eles são, de fato, hoje, os que trazem mais resultados, e eu vejo muito isso. Então, esse custa R$ 90, né, um investimento, eu sei que é um investimento, né, mas a gente também, muitas vezes, vê que as pessoas gastam bastante com outras coisas, então, esse daqui de 60 ml, deixa eu ver quanto é que ela vai durar, em torno de 30 dias, que são em torno 30 ou 20 dias, depende de como ela usar, porque pode usar 2 ou 3 vezes no dia. Se for 3 vezes, vai durar em torno de 20 dias. Mas ela já vai, a pessoa já vai com certeza perceber resultado, porque ele é muito potente. Estou falando isso porque já acompanhei muitas pessoas que utilizaram. E aí, gente, caso o bebê esteja usando complemento, o que é que a gente vai fazer, né? Como eu relatei no caso anterior. Muitos desses bebês que estão com hipogalactia, que a mulher tem hipogalactia real ou imaginária, enfim, que já estão usando um complemento. E quando o complemento entra também, é muito difícil ele sair, sabe? Eu entendo por partes, mas a gente precisa tentar. Então, a gente vai precisar orientar essa mulher para que a gente proteja a amamentação, né? De que forma? Olha, será que essa pessoa sabe, de fato, fazer a ordenha manual, né? Então, eu vou aqui só mostrar uma coisa rapidinho aqui com o boneco. Então, o que é que a gente vai fazer na ordenha manual? A ordenha manual parece simples, mas não é. Muitas pessoas, elas se embananam com a ordenha como ela deve ser. Então, vamos lá. O que é que eu preciso ver de importante? A ordenha manual, ela é bilateral, ela é bidigital, desculpa. Então, vamos lá, a ordenha ela vai ser bidigital. Eu vou colocar o meu dedo indicador e o polegar na mesma linha do mamilo. Eles podem ficar, ó, nessa linha da areola, um pouquinho mais para cima. Tem mulheres que têm areola muito grande, a gente vai colocar a mão dentro da areola. Mas elas têm que ficar com a abertura boa, né, em forma de C. E, ó, não pode ser assim. Porque assim, se eu passar uma linha entre meu polegar, eu não pego o mamilo e nem o meu indicador. Eles têm que estar na mesma linha. Então, eu costumo falar assim, olha, para você começar a aprender, faz em frente a um espelho, bota o celular assim com a câmera para você ver a posição do dedo. Tem que ser na mesma linha. Depois disso, o que que a gente faz? A gente vai empurrar os dedos para trás e os dedos, quando eu empurrar né, o peito para trás, os dedos eles vão, ó, se encontrar. Não é deslizar. O dedo não desliza. Se ele ficar deslizando, vai machucar a mão dessa mulher. A gente vai colocar os dedos e a gente vai empurrar para trás e abre e fecha. Abre e fecha. Eu vou mudar os meus dedos para várias posições para pegar vários ductos. Empurro para trás, abro, fecho, até parar de sair. Parou de sair, eu solto, empurro de novo. Abro, fecho. Então, essa é a técnica da ordenha manual. Lembrando que, se antes de iniciar eu faço uma massagem vigorosa, né? Eu tô falando aqui de uma mulher que tem baixa produção, que não tá com a mama engurgitada, né? Dolorosa. Então, eu quero estimular. Então, antes eu posso, ó, 2 minutinhos, massagens vigorosas. Eu aprofundo mesmo a mão no meu tecido glandular. Isso aqui eu estimulo. E aí eu faço a ordenha. Começou a sair menos, eu posso massagear mais um pouquinho. Quanto mais massagem eu faço, mais estímulo. E de novo, empurro, abre e fecha. Então, a técnica, ela é simples, mas isso é assim, disparado. Não tenho produção, eu faço, não consigo. Quando eu pego no peito da pessoa, chega de xiringa assim, leite. Meu Deus, mas eu não consigo ordenhar assim. Porque é treino, a gente precisa treinar. E a gente que é profissional também precisa treinar, tá? Então, vamos lá. Aí, como sai bastante. Se eu
Se eu pegar só no mamilo, não sai. Ok, gente? Então, a técnica correta é essa, tá? A gente vai também, o quê? Orientar essas pessoas a oferecerem esse complemento, que de preferência vai ser ordenhado. Então, assim, a gente vai ensinar essa pessoa. Por quê? Porque quanto mais ela fizer, mais ela vai conseguir tirar. Então, no início eu falo, olha, no início, segundo dia, terceiro dia de vida, às vezes o bebê, às vezes tá com a mama machucada, que a gente vai falar sobre isso ainda. O peito tá machucado. Não tô aguentando dar. Vamos tentar tirar. Terceiro dia de vida, olha, ele precisa pouco, vamos tentar tirar aí, 15 ml. Então, é uma luta, mas consegue na colher. Então, quanto mais ela vai tirando, mais ela vai conseguindo. Eu tô protegendo a amamentação para evitar entrar uma fórmula. Se a fórmula for entrar, tenho que dar 20 ml, dá 10 do leite e 10 da fórmula. E aí a gente vai tentando balancear até que não precise mais da fórmula. Então, vamos ensinar essa mulher a ordenhar. Mas, assim, não basta ela ordenhar. Então, como é que vai oferecer? A gente pode tentar oferecer na colher dosadora, num copinho. Aí, eu ofereci numa xícara, que era o que tinha, né? Então, às vezes, a gente vai posicionar no lábio, a própria linguinha do bebê vai, derrama um pouco, é normal. A gente pode botar um paninho, que eu nem coloquei aí, mas não vai derramar o leite na boca do bebê. A gente vai posicionar só o leite ali já na bordinha e esse bebê vai tomando. A gente tem que ir praticando aos poucos, gente, para ir perdendo o nosso medo e a gente poder também ir ensinando essas pessoas. A gente tem também a colher dosadora, né? Que não precisa ser uma colher dosadora, eu sempre falo isso. A gente colocou a colher dosadora, mas pode ser uma colher, simplesmente. Aí foi um vídeo de uma pessoa que me enviou. Então, a gente pode colocar numa colher e o próprio bebê ele pode ir sugando. Então, ele ia sugando, à medida que o leite ia acabando, ela ia colocando mais leite na colherzinha. E aí, aqui é a relactação. Então, a gente vai pegar a fórmula. Eu tinha aí, nesse caso, era um bebê que a mulher, ela teve diabetes gestacional, o bebê nasceu muito sonolento, ele foi um bebê muito dorminhoco, assim, no primeiro mês de vida, difícil de mamar, ele ficava com aquela mamada rasa, muito difícil mesmo. Mas ela estimulou a mama e ela tinha uma produção excelente. Então, o que é que ela fazia? Tirava o leite e oferecia pela relactação. Acho que ela fez uma relactação aí por uns 40 dias. Não precisava ser tanto, mas ela ficou muito insegura no início. Ela fez até que o bebê realmente não tomava mais o complemento. Então, como é que a gente vai fazer nesses casos? O bebê primeiro tem que ser colocado só no seio. Quando a gente perceber que ele está já querendo dormir, a gente coloca a sondinha. Tirou a sonda, deixa ele continuar mamando o máximo que ele quiser. Quanto mais sucção, inclusive não nutritiva, ele fizer nessa mama, melhor é. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão ouvindo o áudio do vídeo ou não? Eu acho que não, né? Sim, tá baixo, mas dá Tá. pra escutar. Ah, beleza, então. Então tá bom. Que aqui eu fui ensinando ela. Eu vou deixar no máximo aqui para ver se vocês conseguem ouvir. Então vamos lá. Você vê aí, ele não tá, ele tá com a pega bem rasa, né? E vocês vão perceber que quando colocar a sonda, vai desencadear uma sucção nutritiva. Rápido. Tava quase dormindo já, dando aqueles chorinhos que já tinha mamado um tempo. Pelo cantinho da boca. O bebê já tá mamando pelo cantinho da boca. Espera ele começar a sugar. Só bota um pouquinho, né? O tamaninho. O leite subindo na sonda. O potinho sempre na altura da mama, porque a gente não quer que caia por gavagem, a gente quer que ele faça o esforço. Lembrar de deixar o lado da sonda dentro do leite, tá? Para poder não entrar ar. Então, sempre bem dentro do leite.
Pronto. Tá sem som, né? Eu tô vendo agora as mensagens. Então, esse bebê aí, você viu que ele tava bem sonolento, né? Ainda assim, porque quando eles vão ganhar, porque ele realmente ele era aquele bebê que ele tava um pouco nutrido, porque ele não sugava, ela tinha produção. Então, como é que eu estava ensinando a ela? Ela vai colocar a sondinha pela comissura labial e ele vai sugar. Nesse primeiro dia, eu disse a ela, os primeiros, segundo dia, deixa ele mamar mais livremente. À medida que ele começar a ficar mais esperto, que ele começar a sugar, sugar, sugar mais ativamente, a gente faz o quê? A gente dobra a sonda. Então, assim, ó, a sondinha que está aqui na minha mão, eu dobro, eu pinço ela. Por que eu pinço? Porque a sonda a longo prazo, gente, ela pode dar uma confusão de fluxo. Ele fazer gut, 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 gut e sair fácil, né? Porque tá ali pelo caninho e a gente já sabe que na mama não é assim. Que na mama tem momentos de sucção nutritivo e momentos de sucção não nutritiva. Então, eu preciso também que ele entenda que, né, que vai ser assim. Então, quando ele começar a ficar mais ativo na mama com a sonda, eu fecho a sonda um pouco, deixo ele mamar só sem fluxo da sonda. Depois solto, depois fecho. De maneira que, à medida que se tiver 30 ml, eu deixo tomar 10, fecho, tomar 10, fecho. Vai ficar um processo mais lento, mas é assim que eu quero, para que ele aprenda, para que eu possa tirar a sonda, porque senão o bebê fica acostumado com a sonda também, né? Nada é isento de risco. Então, de todo modo, aí eu ensino para ir diretamente para a mama. Então, essa mulher aí, como eu falei, ela usou uns 40 dias, porque ele realmente ele foi um bebê muito sonolento. Ele passou, assim, uns 20 dias que ele só queria dormir. Depois começou a ficar mais acordadinho, e até que a gente conseguiu tirar a fórmula, que é a parte mais difícil. Como é que tira a fórmula? Eu vou parar aqui agora para poder falar sobre isso. Como é que a gente tira a fórmula, né? Vou deixar aqui enquanto ele termina. A fórmula já tirando aos poucos, gente, e pesando o bebê. Então, se esse bebê toma fórmula 40 ml, 60 ml, não, 40 ml, vamos supor que o bebê toma ali 3 em 3 horas, mas já está com produção bem melhor, ele está sugando bem. Eu coloco, às vezes, na sondinha, depois que ele já sugou muito, eu já percebo que ele nem toma os 40. O que que eu vou fazendo? Que foi o caso dele. A gente faz assim. Eu vou dar agora o complemento, só ao invés de dar 40 de 3 em 3 horas, eu vou dar 20 de 3 em 3 horas. Deixar ele mamar, depois 20. Passo 3 dias, 4 dias, cocô tá normal, xixi tá normal, aí eu tiro. Ou então, eu vou dar 40 ml a cada 6 horas só de complemento. As outras 6 horas que vão ficar aí nesse meio tempo vai ser livre demanda. Ele pode querer mamar de hora em hora, eu vou dar o peito, mas não a sonda, né? Não o complemento. E é assim que normalmente a gente vai fazendo. Então, ó, a sondinha, a gente usa a sonda número 4 sempre. Não pode ser a 6 de jeito nenhum, tem que ser a 4. Pode ser a sonda uretral, a sonda orogástrica, né, naso. Se for naso, ela vai ser um pouquinho mais comprida, a gente pode cortar, mas eu sempre corto as duas aqui na pontinha, porque quando a gente tem a sonda, a gente vem com a sonda íntegra, ela tem vários furinhos ao redor, então eu gosto de cortar para ficar o único furinho de saída, né? Uma outra coisa, gente, que eu aproveitar para falar aqui, ó, foi que eu vi que Tarsila perguntou sobre os extratos vegetais. Então, os extratos é o seguinte, a orientação de uso deles é que você use cerca de... Depende, ó, o que eu vou dizer aqui são os que eu vi por último, da Mama Mais, porque, assim, cada empresa e cada produção do extrato, ele vai vir já a orientação. Por quê? Porque depende de quantos miligramas ficou em cada gota, entende? Então, eu já peguei extratos da própria empresa Mama Mais, que eram 20 gotas, e já peguei outros que eram 40 gotas. Mas, normalmente, ela vem trazendo 40 gramas até 40 gotas até 3 vezes ao dia. Quando é um caso muito gritante de hipogalactia, a gente começa assim. Mas, normalmente, essas mulheres, elas têm um boom muito grande, né? Muito rápido, assim. E aí, com 3 dias, a gente já diminui para 2 vezes no dia. De maneira que, às vezes, quando passa, assim, 10 dias, aí eu já deixo só uma vez no dia. Então, vai dependendo. Essa quantidade, a orientação para usar em mulheres que realmente têm pouca produção é 3 vezes ao dia. Aí, a quantidade vai depender de como vem lá a composição. Mas aí, conforme ela for usando, se ela tiver sinais de engurgitamento, mama muito pesada, avermelhada, a gente diminui. Não para de vez, diminui. Em vez de 3, vamos usar 2, 12 em 12 horas. E aí, a gente vai seguindo até que
ela está produzindo bem melhor, vai deixando uma e fazendo também esse desmame. Normalmente, a gente pode usar o mesmo extrato até por 3 meses. O ideal é que, se essa mulher for produzindo, a gente tem pessoas que usam ali a amamentação toda, mas se ela for continuar, que com 3 meses mude as ervas, porque o corpo fica muito acostumado já. Então, gente, aqui é a sondinha, uma opção muito bacana, né? Que trabalha aí com parto, né? No hospital, enfim, e que às vezes também recebe bebês prematuros. Muitas vezes a gente começa a fazer o estímulo na sondinha dedo, né? Eu vou outro momento falar sobre isso, acho que é na próxima aula. Mas a gente quer evoluir sempre para mama, porque nada é igual a mama, né? Dedo é dedo, copinho é copinho, colher é colher, mamadeira é mamadeira e peito é peito. Então, assim, ele precisa aprender, quando for possível, a ir para o peito. E aí a sondinha é um ótimo indutor, porque bebês amam fluxo. Quando eles veem fluxo mais fácil, eles ficam estimulados a sugar. E aí a gente só tem que ter esses cuidados de pinçar, de sempre oferecer a mama primeiro sem sonda, depois pinça, bota a sonda, depois tira e deixa ele mamar. Ter esses cuidados aí, para poder estimular, tá? Vou passar para o próximo. Então, hipogalactia foi isso, né? Então, hipogalactia, a gente basicamente é estimular, é ver se realmente é hipogalactia, a primeira coisa, né? Cocô tá ok, xixi tá ok, ganho de peso tá ok, então não é hipogalactia, né? Agora, se não tá bem, porque peso não tá bom, não tá fazendo bem xixi, vamos lá avaliar, mulher, quando você vai massagear, leite, leite, leite. E a função oral do bebê? Então, às vezes, é isso. Às vezes não é o peito que não tem leite, é o bebê que não tá conseguindo tirar esse leite bem. Então, vamos tentar trabalhar essa função oral dele, com os exercícios que a gente já viu, né, com a pega mais cheia, para ver se desenrola esse processo. A hipergalactia já é o oposto, é o excesso de produção. Então, assim, nem é bom pouco leite, mas eu vou dizer que muito leite também é ruim para todo mundo. Para a mulher, que vai ficar o tempo todo com o peito vazando, cheio, duro, né, doendo. E também não é bom para o bebê. O bebê, em uma mama com hipergalactia, ele fica muito estressado. Primeiro passo que eu queria trazer para vocês é diferenciar o que é um reflexo de ejeção exacerbado da hipergalactia, porque é diferente. Hipergalactia é aumento de produção, produção em excesso. O que é isso? Aquela mulher que está o peito vazando há meses, não para de vazar, né? Dorme, encharca o lençol. O bebê que se engasga frequentemente para mamar. O bebê que fica muito irritado no peito. O bebê que tem um ganho de peso excelente, muitas vezes acima do esperado. Já o reflexo de ejeção exacerbado é o seguinte: essa mulher ela não tem uma hiperprodução, mas quando o reflexo de ocitocina, principalmente o primeiro reflexo, né, do início da mamada, ele vem de maneira muito forte, esse reflexo, ele vem com pressão grande. Então, nesse momento, que aí a gente vai ver a diferença, que normalmente é no iníciozinho da mamada só, o bebê também pode se engasgar com constância, e a gente vai ver que se a gente for ordenhar mesmo, a gente vai ter um fluxo de leite que vai muito longe. Por que é importante saber a diferença? Porque a gente não pode fazer os mecanismos de inibição do lactogênese para quem tem uma reflexo exacerbado, senão a gente vai diminuir essa produção dessa pessoa de fato, e a gente não quer. Quem é que normalmente tem esse reflexo? Porque você acha que vai pensar, mas que coisa estranha, parece muito, como é que eu vou saber? É muito assim simples, porque na verdade esse reflexo de ejeção exacerbado é característico de mulheres que têm prótese mamária. Então, a mulher com a prótese mamária, o espaço intraareolar fica reduzido, a pressão aumenta e esse leite sai com um jato muito forte. Então, a queixa vai ser que o bebê se engasga e que se engasga principalmente no início da mamada e que ela tem uma história de ter colocado a prótese mamária. Normalmente, depois no decorrer da mamada seguindo, o bebê fica bem, tranquilo, ela não tem aquele vazamento muito grande da mama. Quando o bebê não está mamando, também não fica vazando o tempo todo, não tem a mama sempre muito cheia, somente nesse momento de saída do leite. E aí, eu falei que é normalmente no primeiro reflexo. Por quê? Porque, fisiologicamente falando, o primeiro reflexo de ejeção, que é a liberação primeira da ocitocina, ele é muito mais forte do que o segundo, do que o terceiro, do que o quarto, do que o quinto. Né? A gente vai percebendo que, conforme a mamada vai passando, por mais que tenha ainda ciclos nutritivos, eles são mais rápidos, eles são menores. Um bebê que se engasgou lá no início já não se engasga mais, né? Com alguns minutos de mamada. Isso
com toda mulher vai acontecer dessa forma, certo? Se eu tenho uma bomba que eu boto no meu peito para ordenhar, eu percebo que no início sai jatos muito fortes, depois não, vai saindo um pouquinho, até, de fato, eu finalizar a ordenha. E aí, o manejo da hipergalactia, gente, isso aqui é muito mais simples, porque não tem muito mais, né? O que a gente vai fazer? Para bebês que se engasgam com frequência, a gente vai tentar colocar sempre esse bebê em posições mais inclinadas. Então, uma posição é a posição de laid back, que é uma posição que eu mostrei para vocês, acho que em uma dessas aulas, a segunda, se eu não me engano, que é uma posição que a gente fica mais reclinada na cadeira e o bebê vem mamar de cima da gente. Essa posição é interessante porque é como se ela fosse contra a gravidade, né? Então o leite vai subir, o bebê se engasga um pouco menos em relação a isso. E em conjunto a gente vai usar a tesoura na mama. Que a tesoura na mama, ela vai ser diferente da compressão. O que é a tesoura? A tesoura a gente não recomenda usar a tesoura na mama para quase todas as mulheres. Mas quem tem uma hipergalactia, a gente vai pedir para que elas bloqueiem alguns ductos assim. Então, enquanto ela for amamentar, ela vai estar com o bebê aqui, por exemplo, né? Mamando. E ela vai bloquear aqui esses ductos. Segurar assim ou assim, ó. Não é a compressão. A compressão de mamas a gente faz como? A gente faz na base da mama, fecha, abre, para estimular a sair. Daqui eu vou simplesmente colocar meus dedos e não vou tirar. Eu quero bloquear uns ductos. Então, quando eu faço isso, eu obstruo um ducto de liberar leite, esses que eu estou segurando. E aí vai saindo com menos frequência. Então, ou a posição do leite de Beck ou a posição invertida. A posição invertida, eu sempre segurando o bebê um pouco mais inclinado para poder esse bebê ficar, né, ter menos chance de engasgo. Se o bebê engasgar, que pode acontecer, a gente vai dizer a ela que ela vai levantar o bebê, né, verticalizar e aguardar para ver se o bebê está tossindo. Enquanto estiver tossindo, tá tudo bem, é o mecanismo de proteção, ele vai tossir, chorar, coloca no peito de novo. Se o bebê engasgou, a gente vai ensinar a manobra de desengasgo. Tá? Então, manobra de desengasgo, vou aproveitar para lembrar aqui, deixa eu tirar a apresentação. É sempre importante a gente falar disso. Todo mundo que tem um bebê precisa saber desengasgar, então, vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui agora com a forma que eu tô vendo. Então, eu vou apertar, né, uma tesourinha, empurrar, enquanto meu bebê mama, segurar mesmo os ductos. Então, na posição ou recostada, eu fico assim, semi-deitada, bem em cima, mamando. Ou invertida, com a cabecinha mais levantada no corpo. Se o meu bebê engasga, então o que a gente faz quando o bebê engasga? Manobra de desengasgo, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo aqui, vou botar aqui para ficar mais fácil. Então, o bebê, a gente vai apoiar o bebê na perna. Idealmente, vai ser na perna que não é o meu lado dominante, que seria essa no meu caso, o esquerdo, né? A gente apoia o bebê, o nosso braço, ele fica assim, ó. Vou segurar, que eu não sei se eu consigo segurar desse lado aqui. Eu vou segurar o bebê no meu braço, só que inclinado. A mão não pode ficar no queixo do bebê, a mão tem que ficar aqui, ó, como se fosse nessa região aqui, ó. Mas eu tenho que dar espaço para ele abrir a boca. Eu vou colocar o bebê para baixo. Esse meu braço vai encostar na minha perna para ser o apoio, que eu preciso de um apoio para não derrubar o bebê, que se eu derrubar o bebê, não vai ser legal, né? Veja que o bebê está inclinado. Aqui tem as costas, né? As espádulas do bebê. Meu Deus. Aqui. Esses músculos, que eu esqueci agora qual é o nome. E a gente vai fazer aqui a pressão, né? Como se fosse um pouquinho para baixo entre os ombros. Então, como é que é isso? Eu não vou bater reto, eu vou fazer os movimentos como se fosse empurrando, mas eu não deslizo, é firme, é como se fosse de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. O bebê está inclinado. Normalmente aqui, né? Ele pode já tossir, como é líquido, vai cuspir, tossir, chorar, a gente verticaliza o bebê para ver se ele vai responder. Eu vou falar só sobre isso nesse momento. Seria uma manobra simples de desengasgo para líquido, né? A gente não vai procurar nada na boca, mas a gente repete 5 ciclos, pode repetir aí umas 3 vezes. Se o bebê não responder, a gente precisaria iniciar a manobra de reanimação em conjunto. E
buscar uma ajuda rápida, né, gente? Mas vamos voltar para cá, porque senão a gente vai atrasar. Mas, assim, basicamente, a gente explicar isso, né, sobre o engasgo, mas normalmente são engasgos que são pseudo-engasgos, né? Não são engasgos de fato. Eles soltam a boquinha, tossem, choram e depois voltam para o peito. A gente pode usar os dedos em tesoura e a gente pode também orientar essa pessoa a fazer a ordenha prévia. Então, o bebê começou a chorar para mamar, vai rapidinho na pia, tente esvaziar um pouco o peito. Por quê? Porque justamente para desencadear esse primeiro reflexo de ejeção. E aí, fora isso, se nada disso servir, né, a gente vai orientar essas coisas, vai acompanhar. 3 dias, uma semana não melhorou, a gente vai usar a técnica do block feeding, que vai ser usada só por uma semana. Que a gente precisa ter certeza do diagnóstico, porque isso pode ter uma repercussão lá para frente de uma hipogalactia. O que é esse block feeding? É bem simples. É o seguinte, a gente vai utilizar a mamada de maneira que eu quero estimular o fio. Não sei se vocês lembram o que é o fio. O fio é o fator de inibição da lactogênese. Então, quando eu uso a técnica do block feeding, eu estou fazendo com que essa mulher que tem uma hiperprodução diminua sua produção. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou orientar ela que ela vai dar somente um peito. Então, agora, você vai dar só o peito esquerdo por 6 horas. Nas próximas 6 horas, ela vai somente dar o peito esquerdo. Ela vai sentir incômodo direito? Vai. Mas, assim, ela vai precisar para que o peito fique muito cheio, que o peito fique distendido e o fator de inibição da lactogênese atue, mandando uma resposta para o cérebro. Opa, vamos diminuir um pouco essa produção, porque o peito está muito cheio já. Depois de 6 horas, ela vai dar só o peito direito, por mais 6 horas. Depois só o peito esquerdo por mais 6, depois o outro por mais 6. E o block feed, ele pode ser de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas ou de 12 horas. A gente pode escolher, tá? 12 horas, muitas vezes, pode ser incômodo muito grande, a depender do período que ela tá, da amamentação. Então, assim, se é uma mulher que tá ainda ali com 15 dias, 20 dias, porque isso eu nem tentaria esse block feeding ainda. Eu aguardaria um pouquinho mais. Eu aguardaria esse bebê realmente chegar com 1 mês, 2 meses, muito vazamento ainda, para a gente ter certeza que a hipergalactia e não somente aquele aumento de produção transicional da pojadura. Então, realmente, passou muito tempo já, tá ainda vazando muito, a gente pode tentar. Primeiro com 6 horas, eu acho que é o que a gente pode começar a fazer. E aí, no máximo, a gente vai usar essa técnica por uma semana. É o tempo que essa mulher, ela sente já um equilíbrio maior. E o ideal é a gente não continuar fazendo, não assim em sequência, para evitar futuramente ela ter uma queixa contrária, que seria de diminuição da produção. Então, block feed é basicamente isso. É a gente fazer a amamentação, né, por blocos. A alimentação por blocos, uma mama depois da outra. Se ela sentir muito desconforto na mama em que não está oferecendo, ela pode, de maneira muito rápida, fazer uma ordenha de alívio ali na pia, pouquinho, só para descansar um pouco a mama. Mas aí o ideal é que ela use tops ou sutiã mais apertado, né, para poder segurar essa mama dela. Então, basicamente é isso. O manejo da hipergalactia, não, a gente não vai pensar inicialmente em medicação, né? Porque acontece às vezes ter que tomar quantidades bem menores de hormônios, mas não é o ideal. O que a gente vai fazer ali, para a maioria das mulheres, vai ser só isso aí, tá? E aí, gente, a gente vai para o terceiro ponto, que é o trauma mamilar. Então, o trauma mamilar, ele é as lesões, né, que aparecem aí no mamilo, e que elas podem ser de vários graus e ter também causas distintas. Mas é um dos fatores etiológicos que mais leva ao desmame, como eu falei hoje, na literatura é o segundo que vai levar a esse desmame precoce. As lesões podem ser primárias ou secundárias. Dificilmente ela vai evoluir para mais que isso. Por quê? Porque é uma condição muito dolorosa, gente. Um bebê humano, ela não vai aguentar, né, continuar essa amamentação. Então, a dor, ele é um marcador importante para poder chamar atenção, para que essa pessoa busque ajuda. Busque ajuda na unidade de saúde, gente, nos bancos de leite. Então, vamos procurar aí na região que a gente mora. Tem banco de leite, é um atendimento excelente, funciona diariamente, de segunda a segunda, de domingo a domingo, né? Então, essas mulheres podem buscar os bancos de leite. Sempre são, aqui, eu sempre oriento as mulheres que busquem o banco de leite, que é uma instituição
que vai poder ajudar, né? E aí a gente tem uma observação, que são cirurgias mamárias com transposição areola-mamilar. Por que que eu botei isso? Isso é muito importante. Eu já atendi um caso de uma mulher que tinha uma úlcera mamária, mas que ela amamentava, ainda amamentava, inclusive com o limiar de dor dela, ela disse que doía um pouco, mas assim, eu não sei como ela conseguia. Mas ela tinha história de cirurgia mamária, transposição areolar, possivelmente a sensibilidade da mama dela não era a mesma, né? Então, por isso ela aguentou tanto. Então, por isso que eu falo que a dor ele é um marcador importante, porque ele, né, a dor é protetiva para a gente. Então, o maior fator causal mesmo do trauma é a pega incorreta, o bebê desalinhado e longe da mama. Então, é a gente voltar lá para o básico, que a gente falou aí, né, em 2 aulas atrás, que é como colocar esse bebê, como eu falei para vocês, a maioria das vezes só é isso que a gente precisa, direitinho, pegar simétrica, bico do peito apontando para o nariz, o bebê vem de baixo para cima, pegar mais embaixo do que em cima. Então, ajustar isso muitas vezes já vai ser suficiente. Então, a gente tem uma escala aqui, desde o eritema até a úlcera mamária, de fato, né, que perpassa pela fissura, né, a gente costuma chamar muito fissura mamária, mas fissura é um tipo de trauma, que é essa aqui, ó, que vai se ao redor, ela é um tipo de trauma muito chato, gente, demora para cicatrizar e dói bastante. Então, um nível, aqui é um nível também de gravidade, né, digamos assim. Então, qual é o manejo? Primeiro, vai identificar o fator causal. É a pega que tá ruim, a gente vai ter que ajeitar a pega, né? Eliminar isso aí, ou tirar, né, ou manejar, na verdade. Então, assim, é uma língua que é presa. E aí, a gente vai conseguir fazer a intervenção da língua, né? Essa língua, ela é presa na pontinha da língua, é realmente super restritivo, porque se for, a gente sabe que vai ser mais complicado, né? Precisa fazer de fato, mas é um freio que vai ali para o meio da língua, aquele tipo 2 que eu mostrei para vocês, mas que não estamos conseguindo, não sei como é que funciona, né, pelo SUS. Existe o CEL, que, em tese, no CEL, Centro de Especialidades, era para fazer essa cirurgia da língua, mas eu não sei em cada município aí de onde vocês estão, se isso é possível, se não é. Mas que muitas vezes é uma coisa tão simples, né? Às vezes, se onde vocês estiverem, de repente, um odontopediatra em unidade de saúde, quem sabe que se não já consegue fazer, né? Mas, enfim, a gente precisa ou eliminar o fator ou manejar ele. E aí, coisas importantes. A gente vai deixar mamilo sempre arejado, tentar, né? Mamilos arejados e secos, porque eu sei que seco muitas vezes é difícil, porque o leite fica vazando muito nesse período também. Mas sempre que possível, tá deixando. Então, assim, se a mulher pode ficar em casa, deixar o peito mesmo assim, se não está causando desconforto pelo peso, ela pode deixar o peito aberto, senão a gente vai colocar a rosquinha, né? Mas assim, sempre o peito livre para tentar o mamilo livre para tentar ao máximo que ele cicatrize, potencialize, né? O sol ele não é necessário, sabe? O sol ele não é mais uma orientação para se tomar sol, nem na gestação, nem no pós-parto. Então não precisa. Não é que o sol não faça bem, mas quando a gente pensa hoje em cicatrização, os curativos úmidos, eles são muito mais eficientes hoje, né? O que está no mercado muito mais são os curativos úmidos, né? Porque criam uma película que evita a desidratação. E quando a gente tem uma ferida que está bem hidratada, ela tem um poder de cicatrizar melhor. Então, se eu coloco esse mamilo, se eu falo a essa mulher para botar o mamilo no sol, eu tenho muito medo disso, sabe? A gente vive numa região quente. Ela vai ficar quanto tempo no sol? Será que não vai se ressecar muito? Não vai ser pior? Então, o sol, ele não é mais necessário. Não tem mais essa indicação. Rosquinha de amamentação ou peito livre. E aí, muitas vezes, é importante a gente dar pausa na amamentação. Então, nossa, tá uma ferida que tá sangrando, o bebê mama, aí o bebê regurgita, né? Porque, assim, não é contraindicado o bebê mamar no peito que sangra, não é contraindicado. Mas o que eu noto muito, que é uma coisa que realmente acontece, é que quando o bebê mama, que sai sangue, eles nauseiam, né? Eles ficam enjoados. E aí, porque muitas vezes a mulher não vê que tá sangrando, né? Tá machucada, e quando bota em um dado momento, o bebê regurgita. Quando ele regurgita, vem sangue. Aí a cabeça das mulheres já é um sangue do bebê, assim. Às vezes ela não associa que o peito tá machucado, e elas ficam desesperadas, né? Mas, assim, a gente mostrar para essa mulher que é o sangue, que ela possivelmente veio ali do mamilo. Então, aquele peito que está sangrando, que está já muito ferido, ou que a mulher está se contorcendo, gritando, se mordendo, não dá para a mulher amamentar assim, gente. Então, vamos dar uma pausa na amamentação, mostrar como se faz ordenha, tentar tirar o leite e dar. E se ela não conseguir tirar o leite, que a gente veja aí, se for o caso, junto com o médico,
né? Para, se for possível, prescrever uma fórmula para usar um dia, 2 dias, gente. A gente precisa ter essa consciência também. É assim, tudo na balança, né? Olha, vamos usar aqui só um pouco, enquanto você vai continuar massageando, tirando, mas não tô conseguindo. Bebê já mama 30 ml, eu não consigo tirar 30, eu consigo tirar 10. Então, a gente vai orientar essa mulher que ela tem que fazer a diluição da fórmula para 30 ml, ela vai pegar só 20, juntar com os 10 dela e dar para o bebê. Mas, assim, às vezes as pausas são essenciais, elas precisam respirar um pouco, passar um tempo sem sentir aquela dor para voltar para o processo. Então, às vezes a ferida já está numa situação que não dá, né? Eu não vou nunca. Mas, às vezes, só mudar a posição fica tudo bem. Qual é o limiar de dor, né? Então, assim, eu falei isso no início, que eu ia falar sobre isso, né? O processo de amamentação, ele é doloroso no início. A gente pode sentir um ardor, a gente pode sentir um dolorimento na mama nos primeiros 10 dias. Então, os primeiros 10 dias, eles são de adaptação. Não é ferida. Ele não deve abrir ferida. Quando abre ferida, tem alguma coisa errada. Mas dolorimento, e ardor, a gente pode sentir nos primeiros 10 dias né, de vida do bebê. Mas quando uma mama está machucada, se a gente readequa a pega, a mulher ela pode ser capaz de amamentar, mesmo com essa ferida. Por quê? Porque quando o peito está ferido, o mamilo aqui, ele está ferido no mamilo. Quando o bebê faz uma pega boa, o mamilo, mesmo dentro da boca do bebê, ele fica protegido. Então, se tá tudo bem com a função oral e com o peito da mulher, o peito tá molinho, né? Eu fiz aquele teste, já tá molinho, ele pode pegar de boa. Então, muitas vezes a mulher fala assim: olha, na escala de 0 a 10, minha dor é 9. Mas quando a gente adequa a posição, ela fala: tá aí, eu tô conseguindo. A dor tá 3 agora. Então, se a dor tá 3, ela consegue amamentar. Ela vai conseguir. E o mamilo vai cicatrizar em conjunto com a amamentação. Na maioria das vezes vai dar certo fazer os dois. Mas quando não dá, não se der certo, né, a gente faz essa pausa. Então, mudar a posição é importante. Por quê? Porque a posição da língua do bebê na posição tradicional é diferente da invertida, que é diferente da sentada. Então, quando a gente vai mudando, cada hora a gente dá um jeito diferente, a gente está ajudando também para que ele pegue de formas diferentes. Ah, o meu mamilo esquerdo está muito machucado, o direito não, está amamentando bem. Então, vai dando o direito e o esquerdo vai ordenhando, para poder complementar o direito, para também não sobrecarregar o direito. Então, a gente vai usando essas estratégias para poder ajudar a cicatrização. Não usar protetor de silicone, gente. Aqueles bicos de silicone, a gente vai falar sobre eles ainda, e eles vão ser orientados em algum momento, mas não é para o peito machucado, tá? Eles pioram muitas vezes. Se for para usar o bico de silicone, é melhor não usar, é melhor ordenhar e você dá, por exemplo, até numa mamadeira, porque é um bico também igual ao bico de silicone. Se eu coloco um bico de silicone ali, além do meu mamilo que já tá machucado, entrar dentro e machucar mesmo, que a maioria piora, eu não vou ter um estímulo para a produção, porque a boca do bebê não entra em contato com minha mama, né? Eu vou ter possivelmente uma hipogalactia mais para frente. Vai ser muito mais difícil. Então, é melhor que ela ordene e dê de outra forma, copinho, né, colher. Quando eu falei, foi porque assim, de forma equivalente, a mamadeira vai ser igual o bico, né? Então, é melhor dar logo na mamadeira para o bico recuperar bem e voltar para o peito, se for o caso. Então, não use esses protetores de silicone. Os bicos de silicone, eles são totalmente contraindicados nesse caso aqui de lesão. E sobre a lanolina e outras pomadas, o que é que eu queria trazer para vocês? Hoje, né, os lasers de baixa potência, que eles são muito inacessíveis ainda, né, mas eles são, na literatura, uma das ferramentas mais potentes de cicatrização, né, o laser de luz vermelha ou infravermelha de baixa potência, eles têm uma ação muito rápida no processo de cicatrização de qualquer tipo de ferida, inclusive de mamária. Realmente eles são muito bons e para o desconforto da dor, né? Mas as pomadas é o seguinte, eu acho que eu botei aqui. Pronto, vamos lá. A gente tem aqui a lanolina, que é assim, se usa muito, né? Inclusive, tem pessoas que prescrevem a lanolina como sendo para usar desde a gestação, o que não tem qualquer embasamento científico, né? Aqui tem, se você olhar aqui na Mila, por exemplo, ela vai dizer, pode ser usado desde a gestação, pode ser usado, mas não tem evidência alguma de que isso vá ou não beneficiar essa pessoa.
né? Uma parte vai se beneficiar, porque já ia se beneficiar mesmo, não ia machucar, e a maioria vai acabar tendo o mesmo processo que teria se não usasse, então não precisa, né, usar. As duas são lanolinas, hoje no mercado elas são as que mais se prescrevem, mais que eu vejo, né, a Milá, ou então da Lansana. Qual o benefício que os estudos mostram da lanolina? A lanolina, ela é uma gordura. Quando a gente coloca essa gordura ali em cima da ferida, ela vai fazer o quê? Ela vai evitar a desidratação da ferida, que foi o que eu falei há pouco. Se ela evita minha ferida de perder água, ela está mantendo minha ferida úmida. Não é úmida de leite, não é molhado ali junto com o pano, não, que isso é muito ruim. Mas o mamilo, teoricamente seco, né, com a rosquinha protegendo, mas eu coloco ali uma fina camada que é o equivalente a meio grão de arroz, gente. Tá vendo aqui essa ferida esse mamilo que tem aqui? Ai, peraí. A gente deveria colocar pomada, é só assim, ó, meio grão de arroz em cima da lesão. Porque se eu passo aqui na areola, ela é gordurosa. Quando o meu bebê vier mamar, ele vai escorregar a boca. E elas são feitas para você não tirar, porque de nada adianta você usar uma pomada e depois ficar esfregando lá com água e sabão, pelo amor de Deus, com pano. Não vamos fazer isso, tá? Então, se a gente não precisa a lanolina tirar, vai botar aqui só é em cima do lugar que tá lesionado, tá? Teoricamente. E não é essa lesão aqui, que nessa lesão aqui a lanolina não vai fazer efeito, porque é uma lesão aqui de um tecido de cicatrização, que é um tecido que não tá com tanta vitalidade, né? Esse amarelinho. Eu botei ele aqui por um motivo que eu vou falar já já. A gente tem essa Garmastan, que ela é caríssima. Olha aqui quanto tá, gente. Aumentou muito. Às vezes eu comprava ela para ter aqui, e às vezes deixava, porque assim, a pessoa não usa nunca uma bisnaga dessa. A pessoa compra uma Milá, usa um pouquinho e sobra, né? Essas pomadas é pra gente dar para os outros. Assim, para uma mulher passar para outra, porque para usar essa bisnaga toda, pelo amor de Deus, 30 gramas não usa. A mulher vai usar 5 gramas no máximo ao todo, até cicatrizar, né? É o que a gente espera, porque não adianta só ficar usando a pomada e tá com a pega errada e machucando de novo, né? Gamastan, ela é uma pomada que ela hoje, né, no mundo, eu falo, já tem alguma evidência, melhor do que a delanolina. Ela é feita também com material vegetal, mas que tem um poder um pouco maior, de fato, de cicatrização. Ela tem até uma coloração, assim, diferente, azul, mas, assim, ela é muito cara, ela é bem viável, né, pra gente comprar isso aqui. Por isso que quando teve uma época que eu estava trabalhando bastante com atendimento assim, então eu comprei uma pomada dessa, deixava na minha bolsinha, eu pegava uma seringa dessas de 1 ml e botava e dava para a pessoa usar. Porque realmente não, mas ela é uma pomada hoje, se vocês forem fazer cursos, né, se fala muito dessa pomada. E aí, gente, eu trouxe para vocês isso aqui, que é o seguinte, né? Para quem trabalha com ferida, talvez aqui pode ter alguém, né, que trabalha mais com ferida, vai talvez entender isso até melhor do que eu, né? Às vezes a gente tem lesões que chega a esse ponto aqui, ó. Essa mulher, ela tinha lesão em cada mama, né? Uma não tinha essa crostinha amarela, mas essa formou. E isso, infelizmente, atrapalha muito o processo de cicatrização. A gente precisa, de alguma maneira, tentar. Vai cicatrizar? Vai. Não é que não vai, vai cicatrizar, certo? Ela pode ir seguindo com a amamentação correta, a posição correta, que vai fechar. Mas quando forma esse tecido mais de fibrina, assim, mais amarelado, existem algumas pomadas, né, que elas podem ajudar. Nesse caso, eu trouxe isso aqui para mostrar que esse Dersane, essa pomada Dersane hidrogel, eu botei aqui bem grande, ó, sem alginato, porque tem algumas que são com alginato, mas no caso dela, que é um lactante, o dela é sem alginato. Esse tipo de pomada aqui, ele vai ajudar para que haja um debridamento natural, natural não, né, mecânico ali, dessa região amarelada. Então, vai colocar bem pouquinho, uma gotinha em cima, e pode deixar o peito mesmo, assim, a indicação dela é que a gente coloca como se fosse um tampão, uma gaze, alguma coisa assim, né? Uma gaze não aderente, de preferência. Mas, normalmente, o que eu já vejo, né, lactantes fazendo e que dá certo mesmo, ficar com o peito sem ser fechado, com a rosquinha, sem tocar em nada. Obviamente, essa aqui vai entrar no que eu acabei de falar anteriormente, que a gente vai ter que retirar para aumentar. Mas aí, como é que a gente vai retirar? Um algodão molhado com água, passando de forma bem leve. Nada, como ela não é gordurosa como a lanolina, a gente consegue tirar facinho. Então, coloca ela ali,
Como essa mulher estava só com a mama desse jeito, eu pedi para ela deixar ali, né, durante as 24 horas, porque ele pode ser retirado só com 24 horas. E nesse processo ela ficou amamentando com uma mama só. E aí é difícil porque o peito vaza, então ela teve que tirar, e aí ela recolocou, mas assim, foi muito rápido, é muito rápido que se tira esse tecido mais desvitalizado, né? Então eu quis trazer mesmo só mais, assim, como um conhecimento a mais. Obviamente que na ótica do SUS é muito difícil, porque é muita coisa, a pessoa não vai conseguir comprar várias coisas, então não precisa, né? A gente mudando a pega, mudando a forma de colocar esse bebê, o peito vai cicatrizar, ainda que o bebê fique mamando, mas o importante é não machucar mais. Então a gente vai avaliando, pode medir ali a ferida, daqui a 3 dias ver de novo, depois de 3 dias ver de novo. Tirar foto é ótimo, porque a gente tira foto, aí a gente compara daqui a 3 dias. Mas vai que em algum serviço vocês têm, né, um Dersane aí, hidrogel, então eu já deixei aqui também para ser uma opção. E aí, gente, as rosquinhas, elas podem ser feitas tanto com a meia, como com um paninho de boca. De preferência, esse paninho de boca, ele tem que ser um paninho de fralda, né? Sem ter aquelas barras todas, porque isso dificulta. Qualquer coisa, a gente pega uma fralda mesmo, corta em 4 e faz. Então, a gente vai... Aqui tem uns vídeos mostrando as duas formas, né? Vai ficar gravado ao mesmo tempo. Quem quiser depois assistir de novo para rever, vai ficar lá no canal. Aí olha um, depois olha o outro. Mas aqui as duas vão ter a mesma finalidade, né? De proteger esse mamilo. Então, a meia, que todo mundo, quase todo mundo, eu acho que tem em casa. E o paninho de boca aí, que pode ser também uma fralda. Esse centro aí, né? Ele tem que ser compatível com o mamilo e a areola, né? De maneira que também fique grossinho o suficiente para quando ela fechar o sutiã não bata no mamilo. Então, às vezes, tem mamilos que são muito longos, protusos, a gente precisa fazer uma rosquinha mais grossa. Então, a gente vai ajustando aí do que de fato for necessário. E agora vamos para. Então, assim, sobre o trauma, não existe um milagre, né? Nada é milagre. Você me fala, inclusive, o laser, que é o que hoje tem de melhor evidência científica. Não existe milagre. É aguardar o mamilo, ele tem uma capacidade de se recuperar muito rápido, é incrível, mas a gente precisa arrumar o que está desorganizado. Essa é a principal coisa. Se a gente arruma aquela pega ou a função oral do bebê, a amamentação flui e a ferida vai cicatrizar, certo? Então, o fenômeno de Reynolds é uma outra coisa que aparece com frequência, viu, gente, na amamentação, principalmente para essas mulheres que sofreram traumas mamilares. Então, o fenômeno de Raynaud, ele é uma isquemia intermitente causada por vasoconstricção e consequente interrupção do fluxo sanguíneo para a extremidade do mamilo. Eu não sei se alguém aqui já teve alguma mulher que teve esse fenômeno de Raynaud, queria até que vocês falassem, se puder, porque eu não imaginava que era tão frequente. Na primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, nossa, eu nunca vi isso. Mas o que acontecia? Possivelmente eu já tinha visto, mas eu não sabia o que era. Muitas vezes ela é subnotificada ou ela é diagnosticada muitas vezes como outras coisas, como, por exemplo, a candidíase, por conta da sintomatologia. A coloração do mamilo fica esbranquiçada, arroxeada por alguns segundos ou minutos, e a avaliação é dinâmica, a gente vai observar na hora que acontecer, tá? Tende a acontecer quando o bebê sai do peito. Dificilmente é na amamentação. Ou é antes, ou é após a mamada, né? Ou em momentos aleatórios, tipo assim, a mulher tá tomando um banho quente, quando ela sai, que bate uma onda de vento frio, acontece a vasoconstricção. Então, você já percebe aí que o bebê tá mamando, tirou a boca, quentinha de dentro do mamilo, né? Quando tira, que bate no vento, às vezes um ar-condicionado, um lugar mais frio, dá o espasmo. Então, o frio, ele é uma coisa que potencializa esse espasmo do fenômeno de Raynaud. Esse fenômeno, né, ele é uma síndrome que tem pessoas que já têm de maneira, desde o nascimento, né? Mas, nesse caso aqui da amamentação, em regra, se a mulher não tem história de ter, né, isso a vida toda, ele acontece de maneira transitória. Então, o que vai acontecer? A gente tem a dor enfisgada e intensa antes ou após mamadas. Então, normalmente,
ele é muito diagnosticado como candidíase, porque a gente sabe, a literatura antiga trazia que candidíase, qual é que é os sintomas? A gente vê aquela mama com aspecto de cândido, de fato, que a maioria a gente não nem vê, mas qual é os sintomas que a mulher sente? Dor em agulhada, alfinetada, pontada. Então, normalmente, ela acaba sendo diagnosticada com candidíase. Inclusive, muitas pessoas que eu já peguei com fenômeno de Raynaud, elas já usavam há muito tempo pomadas, né, antifúngica, corticoide, antifúngico oral, e não melhorava. E aí entrava em contato comigo porque queria fazer um laser, por exemplo, um laser, porque existe um laser específico para fazer para candidíase, que é usando o azul de metileno. E aí que é muito bom por sinal, viu? É uma coisa assim incrível, para candidíase de fato. E aí como é que eu descobri que não era a candidíase? Porque é muito simples. Quando eu chegava, né, não tinha nenhum aspecto da mama de cândida, mas ok, pode ser que de fato não tenha. Quando eu colocava o azul de metileno na mama, que é um líquido, e tem que esperar 5 minutos, essa mulher começava a ter vasoconstricção nesses 5 minutos, né? Enquanto ela estava ali com o mamilo molhado. Então, a maioria eu identifiquei dessa forma, e ela é bem clara. As causas primárias, né? Pode ser causa primária ou secundária. A primária é quando a pessoa já tem mesmo a síndrome, a doença por si só, que normalmente acontece na vida toda, nas pontas do dedo, da mão, do pé, no nariz, né? Sempre em regiões de extremidades. E aí, quando vem a amamentação, acontece também no mamilo. Mas veja, ó, o que é que vai acontecer? Deu espasmo, ó como é que o mamilo fica. Passou um tempo, começou a ficar roxeado, voltou à coloração normal. Então, ela muda e na hora a mulher diz, tá vindo apontada, e ela sente como se fosse realmente várias agulhadas. E assim, a dor é descrita, eu nunca tive, ainda bem isso, mas é descrita como uma dor muito intensa e forte. O bom é que ela dura pouco tempo, são segundos, um minuto e pouquinho, ela para. Tem muitas mulheres que, durante a amamentação, elas desenvolvem uma coloração um pouco diferente do mamilo, vai ficando um pouco mais esbranquiçado em alguns momentos. Se não tem dor, não é uma preocupação. Isso é uma coisa mesmo anatômica, da sucção intensa do bebê, que às vezes realmente muda essa coloração. Então, não se preocupa com isso. A mulher chegou lá quando o bebê saiu com o bebê, o mamilo estava um pouquinho mais esbranquiçado. Ah, mas ela está bem, não sente dor? Não precisa cogitar nada, sem problemas. Não é uma preocupação. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Olha só, vocês vão ver como é incrível. Bem esbranquiçado. E aí esse mamilo vai começar a voltar a colorir. Ó, tá vendo como já voltou praticamente a cor original? Então, rapidamente ele vai voltando. E qual o manejo clínico? Então, aqui a gente tem muita coisa que pode ser feita, tá, gente? Inicialmente, corrigir a pega, ou o fator causal, que a maioria é isso mesmo. A maioria das mulheres que tem fenômeno de Raynaud na amamentação é porque passaram por processos de trauma, bebê que o mamilo que sai amassado, então tanto trauma local acaba desenvolvendo esse processo. Então, é o que ela pode fazer? Assim que estiver amamentando, que o bebê tirar a boca, ela pegar um pano rápido e cobrir, para não ter esse choque térmico. As compressas mornas ajudam muito no conforto, mas assim, algumas literaturas falam, fazer compressa morna após o bebê sair do peito. Gente, quem tem tempo de estar com compressa morna, botando para esquentar o bebê mamando, não vai ter, né? Só se a pessoa tiver alguém para ir dando as coisas. Então, um paninho ali, quentinho, já deixar um pano, se estiver no ar-condicionado, um ambiente mais frio, tentar deixar um pano já um pouco mais aquecido em algum lugar, uma bolsa, dentro de algum armário. Então, assim que o bebê tirar a boca, colocar o pano, cobrir com a roupa logo. Evitar usar cremes e pomadas genéricas, porque quando a gente coloca, normalmente elas são mais frias, elas podem desencadear esse reflexo, né? Se for possível, não utilizar, mas a menos que esteja fazendo algum tratamento específico. Evitar cigarro, cafeína, descongestionantes nasais, né? Porque podem agravar, são coisas que fazem vasoconstricção. Então, se ela toma muito café, usa algum tipo de descongestionante, pode evitar isso nesse momento, nesse período. Em geral, ela é transitória, em geral, né?
E aí, uma coisa que a gente pode fazer também existem dois tipos de massagem que pode auxiliar. Por quê? Porque muitos autores estão trazendo, né, que o fenômeno de Raynaud, ele também acomete muitas pessoas que acabam ficando com o músculo do peitoral tenso. Então, todas essas musculaturas que estão ao redor da mama, principalmente o músculo peitoral mesmo, se ele fica muito tenso, ele diminui muito o fluxo sanguíneo. Então, existem dois tipos de massagem que a gente pode fazer. A PEC, que é a massagem do músculo peitoral, que seria massagear músculos peitorais abaixo da clavícula, em cima da mama. Então, seria basicamente daqui, ó, clavícula, e aqui a mama, né? Então, essa região aqui desse músculo, massagear de forma vigorosa após a mamada. Então, massagear bastante. Pode também fazer massagem sob a mama, ou entre mama, sob ou entre as mamas, e na axila. Então, aqui em cima da própria mama, que quando eu vou massageando, eu vou melhorando o fluxo sanguíneo, entre e na axila, tá? Nessa região lateral. Isso seria uma massagem para fazer quando o bebê estivesse mamando, fosse logo após o bebê mamou, quando ele sair, eu boto um pano e vou massageando essa região para melhorar o fluxo. Porque normalmente a maioria vai sentir após a mamada, a saída do banho, né? Fora isso, a mulher pode ser orientada algumas vezes no dia a fazer alongamentos. Então, ela pode chegar assim em uma cadeira, na porta mesmo, ou na parede ali, colocar o braço e empurrar um pouquinho, fazer uma pressão para que alongue esses músculos aqui, que pode ser com a palma da mão para frente e com a palma da mão para trás. Então, alongar essa região vai ajudar bastante, né? São coisas mais comportamentais que vão ajudar essa pessoa que está com o fenômeno de Raynaud. Se o processo ele ficar mais arrastado, né, normalmente o que acontece é que esse processo, ele com 15 dias, um mês, ele cessa. Mas se ficar arrastado, a gente pode pensar em uma questão mais de suplementação e tratamento medicamentoso, que aí, obviamente, a gente vai ver a prescrição, né? A gente vai ter que estar ali com alguém que pode prescrever, no caso, a suplementação, nutricionista ou médico, ou na medicação mesmo, que eu vou falar já já. Então, a suplementação, o que é que a gente pode pensar? A vitamina B6, né, em complexo de vitamina B. Então, os estudos mostram que quando a gente usa a vitamina B6 dentro do complexo da vitamina B, ele tem um melhor efeito. Então, não é só vitamina B6, é complexo B, só que de maneira que eu tenho que ter, naquele complexo, 100 miligramas, 100 miligramas de vitamina B6, 2 vezes ao dia. Por exemplo, se na cápsula são 150 miligramas de vitamina B global, mas se tem 50 de B6, então eu tomo 2 cápsulas 2 vezes ao dia. Entenderam? Então, o valor de vitamina B6 tem que ser 100 miligramas. Se não melhorar em uma semana, suspender, porque o efeito da vitamina B6, ele é um efeito rápido. A vitamina B6, ela vai participar da regulação dos níveis de homocisteína, que vai ajudar esse vaso e melhorar o fluxo sanguíneo. Então, o seu efeito ele é rápido. Uma semana. Se com isso a mulher melhorou, ótimo. Se ela melhorou da dor, pode continuar até a vitamina B6, né? A B6 em complexo de vitamina B, até 2 semanas sem dor. Então, assim, uma semana não melhorou, para. Mais uma semana já reduziu bastante a dor, ela continuou tomando mais uma semana, mais 2, de maneira que vai parar totalmente a dor. E quando ela não sentir mais dor, ela toma 15 dias a mais só para finalizar, né? Então, 15 dias aí sem dor, para que ela de fato pare a vitamina D. A vitamina B6, ela já tem alguns anos que já vem, né, sido mostrado o seu efeito protetor e que ajuda bastante frente ao fenômeno de Raynaud. Já o magnésio, né, na verdade, principalmente em formato de bisglicinato de magnésio ou citrato de magnésio, ele também entrou atualmente dentro das recomendações dos protocolos. Por quê? Porque o magnésio, ele se relaciona ao relaxamento de músculo e de vaso sanguíneo. Então, a orientação é 250 a 300 miligramas 2 vezes ao dia. Se não, agora o magnésio ele tem um efeito um pouco mais lento. Então, se não melhorar em cada 3 a 4 semanas, suspender. Se melhorar o nível de dor, continua até ter 2 semanas sem dor. Então, suplementação.
B6 em complexo de vitamina B e o magnésio. É o que a literatura traz. Eu coloquei aqui para vocês uns estudos. Então, alguns estudos da PubMed, né? Então, se a gente for pensar Reynolds, tem vários. Então, selecionei alguns, ó, a gente pode olhar aqui. Sucesso da vitamina B6, 2 casos, a gente não vai encontrar estudos epidemiológicos ainda, né? Mas a gente estuda, a gente encontra muitos outros estudos que são mais estudos de caso, né? E aí, gente, o tratamento medicamentoso, que ele é assim, é começar e melhorar. Não tem, é incrível, realmente é muito bom, mas assim, a gente tenta medidas primeiras comportamentais, então o processo fica arrastado, mostrar, né, os estudos, compartilhar com os outros profissionais, para que essa mulher, ela seja, para que essa mulher, né, para que ela seja prescrita um bloqueador de canal de cálcio. Nifedipina é a que é mais, acho que viável, tem de forma mais fácil, né, nas farmácias da família, eu acredito. Então, o ideal seria usar 30 miligramas por 15 dias. O bloqueador do canal de cálcio, ele faz justamente essa função, né? Relaxamento dos vasos sanguíneos. Então, tem muitos estudos mostrando, aqui são estudos também que foram da PubMed, mas que tem vários, tem muitos, muitos outros. Cada artigo desse tem vários outros aqui embaixo falando também que são similares, né? Do mesmo tema. Então, qual é que é a indicação? A nifedipina, o análogo, vai ser usado 30 miligramas por dia por 15 dias. Se a dor retornar, então assim, só por 15 dias. Normalmente é incrível, poucos dias a dor cessa. Se essa mulher passou 15 dias, parou de tomar, se a dor volta, pode usar mais 15 dias. Aí, nesse contexto, ficou 30 dias, né? A orientação dos protocolos é que pode ficar usando, mas se o caso for muito resistente, passou de 30 dias, a prescrição pode ser 2 vezes ao dia. Então, aumentar essa quantidade, aumentar a dose diária, para que a gente consiga, de fato, sanar. Então, ela pode usar mais 15 dias ou mais 30 dias e suspender e avaliar. Aí, gente, só uma coisa, né? Normalmente, um mês é o suficiente para que não haja mais essas dores. Mas nesses casos que, de repente, forem seguindo, né? A literatura fala que, inclusive, pode usar a medicação até por 6 meses ou mais, porque não tem contraindicação. É uma medicação que não tem uma contraindicação na amamentação. Então, ela poderia estar utilizando mesmo. A única efeito que tem da nifedipina que as mulheres podem ter é dor de cabeça. Então, observar se vai existir uma dor de cabeça, que vai ficar frequente, orientar a melhora da ingesta hídrica, enfim. Mas pode ser uma das coisas que aconteça nessa cefaleia, tá? E aí, vamos falar um pouquinho agora do DME, né, que eu tinha colocado ali, que esse aqui já não é tão frequente como o fenômeno de Raynaud é, tá, gente? É muito frequente. Eu quero que vocês comecem a observar quando tiver essa queixa de dor em agulhada, em pontada. Perguntar se essas mulheres, elas percebem que o mamilo fica mais esbranquiçado na hora, né? Caso vocês não consigam. Então, vocês podem fazer uma prova, um teste ali, na hora que a mulher estiver no consultório, pinga um pouquinho de água, coloca um gelo, para ver se esse mamilo ele vai reagir, né? E aí, a DMER, que é a disforia do reflexo de ejeção de leite, ele acomete alguma parte de mulheres. Por quê? Porque a liberação de prolactina faz com que, no momento né, toda mulher assim, todas nós que amamentamos, quando libera a prolactina, a dopamina no corpo ela diminui de quantidade. A dopamina ela é um hormônio do bem-estar, né? Deixa a gente bem. Só que essa diminuição, ela não é abrupta, ela é uma diminuição fisiológica que a maioria de nós não sente incômodo qualquer. Para as mulheres que sofrem do DME, o que é que vai acontecer? Quando a prolactina aumenta de quantidade, essa dopamina ela cai de forma muito maior do que o que seria o esperado, de maneira que elas têm uma sensação profunda de mal-estar, tristeza, algo assim que elas realmente não conseguem entender o que é que seria.
Então, o DME é a atividade inadequada da dopamina no momento do reflexo de ejeção. Então, a gente tem, né? Ele é um reflexo neuroendócrino, não tem nada a ver com a mulher, não é um fator psicológico, né? Ela não consegue se libertar disso. E a gente consegue diferenciar o blues puerperal, a depressão pós-parto, desse DME. De que maneira? É simples. O blues puerperal, a depressão, ela sente uma tristeza que se prolonga no dia e em momentos outros. O DME vai ser somente na hora da amamentação. Então, se o bebê vai para o peito, começa a mamar, ela sente aquele mal-estar, aquela agonia que passa também, com poucos minutos. Não é toda a mamada, é só enquanto o pico de prolactina aumenta. Depois melhora. Normalmente a sensação de tristeza vai de 30 segundos a 2 minutos. E aí, depois disso, ela é capaz de ficar bem, voltar. Então, o que é que vai acontecer? Existe um espectro, que é o que tá, né? É considerado um espectro. Então, leve são mulheres que podem ir com DME por até 3 meses, então, até os 3 meses de vida do bebê. Moderada até 9 meses e severa indefinido. Normalmente vai até o final do primeiro ano. Dificilmente passa para do primeiro ano, porque depois de um ano o bebê já mama bem menos, já come mais. Então, até a quantidade de prolactina no nosso corpo já diminui mesmo. Então, o que a gente precisa entender, né, é que esse DME, ela não consegue fazer muito, diferenciar, né, ela não consegue fazer muito mais. E a gente vai fazer o quê? A gente vai, né, existe aqui também alguns estudos falando sobre o DME. E é o que a gente vai fazer? A gente vai, coisa mais importante é a informação, porque essa mulher ela pode ficar sem entender, ela pode achar que é uma coisa da cabeça dela, né? Ou que não ama o bebê suficiente na hora de mamar. Então, a gente explicar que é uma coisa fisiológica e não emocional. Ver se existem coisas que podem piorar isso, né? Então, existem algumas associações já aí, que ainda não foram confirmadas, mas que de repente a cafeína, um dia mais estressante, cansativo, que ela não conseguiu dormir e aí não conseguiu ingerir líquido o suficiente, podem piorar a situação. Então, a gente pode dizer que, se for possível, que ela descanse, né? Um pouco assim, que ela faça uma atividade física para melhorar a disposição ao longo do dia e também aumentar a hidratação. E aí, uma coisa que a gente vai fazer é ver se ela consegue se distrair no momento da mamada, principalmente nesse momento inicial, que ela sente de maior maneira essa disforia. Então, assistir alguma coisa, olhar o celular, comer alguma coisa que para ela dá uma sensação boa, que ela gosta de comer. Enfim, tentar fazer algo que ela possa fugir um pouco daquele momento, que é um momento curto, né, de até 2 minutos, mas que realmente ela sente muita agonia. E que também é diferente da perturbação da amamentação, que a gente vai falar de perturbação ainda aí em outro momento. Tá? Isso aqui é algo que é do início da mamada. A perturbação, ela vem normalmente com o tempo. Com 1 ano de amamentação, 2 anos, a perturbação chega. Aqui não, aqui é uma disforia mesmo fisiológica. Então, em alguns casos graves que colocam a amamentação em risco, que ela realmente não consegue, fica muito agoniada na hora da mamada, e se existir, né, a vontade de fato de amamentar e a gente sabendo todos os benefícios que a amamentação traz, existem medicamentos que regularizam o nível de dopamina, né? Nesses casos, é uma medicação controlada, mas que seria bom, né, se fosse possível, a avaliação psiquiátrica. Mas que, porque assim, são medicações também que não têm estudos com nutrizes, né, mas que poderia se observar. Então, é o que alguns desses estudos trazem, mas que seria realmente exceções da exceção da exceção, porque o próprio DME não é tão frequente, e quando ele acontecer, ele vai vir em casos mais leves, moderados, dificilmente vai ser um caso assim tão grave. E a gente pode manejar de outras maneiras, tá? E aí, por último, já estou finalizando, eu prometo, hoje a gente já são 22 horas, mas aqui vai ser bem rápido agora, né? Eu trouxe isso aqui só para a gente discutir um pouco, né? Que eu, na verdade, acabei falando já na parte de trauma, que é a dor na amamentação, né? O que é considerado normal? Eu já falei. Então, a gente sabe que normal é aquela dor que pode durar de 10 dias, até 10 dias, e que não tem abertura de lesão, mas que é um dolorimento, arde. Então, isso é considerado normal. Normalmente, depois de 10 dias, a alimentação é já para seguir o seu fluxo tranquilo, né? E trazendo benefícios para os dois.
O que é que a gente precisa observar? Eu falei muito disso no início já, na verdade agora a gente já vai, né, vou repetir, mas assim, a gente precisa observar que a dor não é só física, né, como eu falei. Às vezes a gente pega ali uma recém-mãe que passou por um processo tão desgastante de gestação, de um parto que não aconteceu como ela queria e que ela já vem cercada de dores outras, que não é aquela dor daquela lesão e que para ela aquele nível de dor tá tão grande que quando a gente olha assim, nossa, o nosso olhar julgador de profissional assim de longe, mas normalmente as mulheres ficam com o peito tão mais machucado e ela tá sentindo tanta dor com essa escoriação, mas assim, é porque ela já carrega muitas vezes outras dores e a gente precisa de fato analisar cada indivíduo de uma maneira diferente, né? Então a escala de dor, ela é muito importante para que a gente possa perceber aquela dor quando a gente chega e se com o nosso auxílio, manejo, a gente vai conseguir melhorar esse nível da dor, tá? Existe aqui um fluxograma que fala, né, assim, um pouco sobre como conduzir essa dor. A mulher tem dor ao amamentar, a dor é na mama ou no mamilo? Mamilo, mama. Aí tem mulher que não vai saber dizer. Tem mulher que vai falar assim, dói tudo, dói tudo. Então, vamos lá. Se é no mamilo, tem alguma irritação, alteração da pele? Sim ou não? Se sim, tem a ponta branca, ducto obstruído, né? Mamilo tá vermelho, seco, com bolha? Dermatite de contato. Tá vermelho, inflamado com crosta, infecção bacteriana. Então, esse fluxograma, eu vou passar ele para vocês, porque poderia ser um fluxograma para que vocês possam olhar, né? De repente, pode auxiliar. Então, assim, a dor é na mama. A dor é constante ou intermitente? Intermitente. Quando aparece? Durante, após as mamadas ou aleatoriamente durante o dia, quando a mama toca na roupa fria. Fenômeno de Raynaud. Então, a dor é tipo queimadura ou facada durante e após a mamada, e podem também existir placas brancas na boca do bebê, candidíase. Então, é um fluxograma, né, que pode auxiliar na prática clínica, mas, obviamente, a gente tem que ir lembrando das coisas que a gente está conversando também aqui e de informações outras que vocês vão buscando para que a gente possa ter um raciocínio mais crítico, né, também, e observar essa mulher como um todo, né, não só como aquele mamilo que está ali com escoriação, não, às vezes a gente tem que observar as coisas que também aconteceu com ela ou que estão acontecendo nesse processo, que podem ajudar ela a chegar na amamentação mais satisfatória, tá, gente? Então é isso por hoje. Espero que tenha dado para entender aí. Não sei se tem alguma dúvida ainda. Olha, gente, a frequência vai ser encerrada, certo? Um monte de gente aí não assinar a frequência, né? Eu vou parar a gravação aqui logo. Então, gente, como eu falei,